Com a mão, handball, basquetebol, voleibol, futebol, com os pés, com as pernas, com a cabeça. Vamos, Deco vai fazer o golo, atira, golo! Isto é o Sport do Benfica, não é o PAOK de Salónica. Riquelme, solo por él en este gol. Señoras y señores, Riquelme a los 20. Só sou na PlayStation. A PlayStation eu consigo resolver isto. There's been a red card, but for who, Chris Kamara? I don't know, Jeff, has it? Pois é, malta, bem-vindos a mais um episódio do Segundo Posto, episódio 9 desta temporada 5. Hoje comigo Pedro Azevedo na moderação, com o Diogo Maia e com o Pedro Guarda. A nossa Rita da Silva Vieira neste momento está a comentar um jogo, esse Betis Osasuna, portanto não pode estar connosco aqui hoje e depois mais tarde também já seria tarde aqui para os pais do grupo, portanto a coisa hoje equilibrou-se assim, eles esperaram por mim que eu acabasse o meu jogo, a Rita infelizmente está a fazer o jogo hoje mais tarde, portanto é verdade, foi o que se arranjou. Dar-te os parabéns, tens que dizer à malta o que é que tiveste a fazer hoje. Hoje foi o Newcastle Arsenal, grande jogo. Foi o jogo grande. Aquilo hoje deu-me vibes da Premier que eu gosto. Bola cá, bola lá, oportunidades para um lado e para o outro. Mas olha, ficam os meus parabéns. Acho que tiveste, do bocado que eu vi, já tinha visto noutros jogos, mas hoje acho que foi... É um marco. E dá os parabéns ao Azevedo por isso. Eu sou fã do Azevedo. Eu também. Mas sou mesmo. Simples a falar, fala de futebol, gajo trabalhador. Dá os parabéns. Obrigado. Foi muito bom, gostei muito. E depois gostei muito do final do jogo, não é? Isso gostaste? Final aquela saída meio marada do Pope e o gol do Gabriel. Mas a capacidade com que o Saliba faz sem fazer falta é impressionante. Exatamente. É impressionante. Exatamente. Como é que está agora o campeonato? O Arsenal está a 2 pontos do Liverpool neste momento. Tens Liverpool com 15, Arsenal com 13, Palace com 12. É assim que está o top 3. Ok. O homem já quer lá ir. Já lá vamos. Olhem, deixem-me ir também à nossa caixa de comentários do YouTube. Foi mais uma semana com muita participação da malta, quase 60 comentários, muita interação. Nós tentámos responder à maioria e fomos logo lá no dia a seguir. E eu vou começar pelo comentário do João Carvalho, porque, Rita, olha, assim estás a comentar e esta semana não vou levar contigo. Estou a brincar, sabes que eu gosto muito da nossa picardia, mas o João Carvalho pegou nisso e disse mais um excelente episódio, um like no vídeo equivale a uma oração pelo Pedro. Minha nossa, o que ele sofreu. Eu no episódio passado, eu depois a ouvir, é que eu percebi que ele veio com as contrárias de tudo o que eu dizia. Se eu dissesse que o céu era azul, o céu não era azul. E portanto, deixa dar aqui um beijinho à nossa Rita. Estou desejoso pelo próximo fim de semana, pela próxima gravação, porque eu gosto muito de ter a Rita aqui para entrar em bate-boca. Também que a verdade é que a malta não está no nosso chat, mas a Rita hoje também se fará um bocado connosco de manhã. Hoje foi a Rita contra mim e contra ti. Hoje foi um bocadinho sofrido, mas... Comigo não sofreu porque eu abri o grupo, tinha 200 mensagens dizendo, tenho mais que fazer. Passa para a próxima, a que horas é o episódio? Tivemos a discutir alguns jogadores e era a Rita contra a Azevedo e contra a Maia. E será um tema certamente discutido no próximo fim de semana este, que nós vamos gravar imediatamente a seguir ao clássico. Vai ser tarde. Imediatamente? Se for como o ano passado, não é imediatamente. Não vai ser como o ano passado. Já me lembro. Não, mas a Rita não vai ser. É uma nota que às 7h15 há um Braga Sporting e depois às 9h15 é o Benfica. Yes. Porto Benfica. É aquela jornada clássica que acontece há uns quantos anos. É verdade. Pois, podia ser tudo um bocado mais cedo, mas pronto, é o que é. É vida. Olhem, vamos ao nosso episódio 2, ao episódio 9, e proponho começarmos pelo Sporting Clube Portugal. Começamos pelo primeiro. Portanto, o Sporting venceu na Amoreira contra o Estoril. Um jogo difícil. Eu acho que se tornou mais difícil do que se esperava, porque do que vimos até me pareceu que o Sporting foi bastante dominador. Vou começar por ti, Maia, porque pergunto se em algum momento do jogo pensaste que a vitória do Sporting esteve em causa. Não. Acho que o Sporting foi um justíssimo vencedor. Acho que o Sporting não fez um grande jogo e concordo
pela primeira vez concordo com toda a flash interview, tudo aquilo que disse Rui Borges no final do jogo. Acho Muito que esteve realista, pareceu-me. muito realista. Sou sempre aqui muitas vezes acusado. No episódio que eu faltei, ouvi dizer que sou o maior hater de Bruno Lage e de Rui Borges, que é uma coisa que nem neste grupo sou o maior, mas pronto, fica a nota. É verdade. Mas não a verdade é que concordo muito com a análise de Rui Borges. Acho que é uma vitória justa. Acho que o Sporting fez o suficiente para ganhar o jogo. Acho que foi provavelmente o jogo menos conseguido do Sporting. Gostava de dizer que não é por mérito do Estoril. E acho que, apesar de tudo, não... Volto a dizer, acho que o Sporting é um justo vencedor. Acho que este Estoril é uma equipa, a mim, não me fascina nada. Acho que tem um plantel para andar noutros voos. Já o ano passado começou de forma bastante pior. Acho que foram 4 derrotas consecutivas, ou não ganharam os 4 primeiros jogos. Este ano está um bocadinho diferente. Pode ser que esta época façam depois um resto de campeonato. Sim, mas Já vai com 4 derrotas e só teve uma vitória, não é? Eu sou da opinião que ano 4 tem mais imprensa do que futebol. Já achava isso ano passado. E é legítimo. Ano passado acaba a época bem. Mas acho que o Ian 4, por exemplo, com um plantel como o do Aroca, ou como... Sei lá, acho que há plantéis em que ia ser preciso haver mais mãozinhas de treinador, e tenho algumas dúvidas que o Ian 4 tivesse essas mãozinhas. Olha, o do Nacional, por exemplo, que ainda hoje foi ganhar a Braga. E que tem falta de qualidade individual, claramente. Exato. E no caso do Estoril eu acho que não. E acho que o Estoril, para a equipa que tem, joga muito pouco. E tenho apanhado alguns jogos do Estoril. Por alguma razão tenho visto bastante jogos do Estoril. Por alguma razão não, é porque vejo bastante jogos do Campeonato Português, mas não vejo... Por exemplo, o Tondela é uma equipa que eu tenho visto pouco. O Estoril não, tem sido uma equipa que eu tenho visto bastante. E acho que, apesar de tudo, espero um bocadinho mais deste Estoril, porque tem efetivamente intervenientes melhores. Da parte do Sporting, acho que o jogo nunca esteve em cima da mesa uma grande disputa, porque o Sporting foi bem melhor, e acho que a primeira meia hora de Sporting, com um bocadinho mais acerto ofensivo, tinha dado 2 ou 3, com alguma tranquilidade. E mesmo quando o Sporting baixou um bocadinho de qualidade, muito errática, principalmente 2 elementos que não são muito erráticos, os 2 centrais neste caso, com bola, foram muito erráticos, fizeram muitos passos. A verdade é que nem por aí o Estoril foi muito perigoso, e portanto acho que a vitória é justa. Acho que é uma daquelas vitórias que no final da época podem ser muito importantes, que a malta não se lembra bem, porque não é daquelas tiradas a ferros. Acho que não é uma vitória tirada a ferros, não é daquelas que está 0-0 aos 70 minutos. O Sporting entrou muito bem e depois foi diminuído, mas ao mesmo tempo o Estoril não melhorou, não subiu muito a sua qualidade. Portanto, acho que o Sporting é um justíssimo vencedor, não há grande tema. Não é engraçado perceber que foi o jogo em que provavelmente se encontrou menos trincão e menos pote. E o Sporting naturalmente cai de produção. Pareceu-me isso. E em relação aos centrais, dar aqui um dado: o Gonçalo Inácio foi o jogador com mais passos efetuados no jogo, muitos passos mesmo, e também muitos passos certos, mas também mais passos errados do que eu costumo fazer. Isto pegando na tua questão sobre os passos errados, o Gonçalo Inácio falhou 14 passos ontem, o que para ele e nem é manifestamente e por norma, mesmo que erre passos, não costuma ser um jogador displicente, coisa que às vezes o Debast é, por exemplo, ou pelo menos aparentemente não é displicente, e ontem foi. Sim. O Inácio já teve fases de maior concentração. Eu sou fã do Inácio. Acho que o Inácio tem muita qualidade, mas eu acho que o Inácio, sei lá, coincidiu com a entrada do Rui Borges, e acho que é mesmo uma coincidência. Não parece que seja a saída do Amorim que tenha muita coisa a ver com isto, mas acho que anda mais desconcentrado também. Teve uma lesão pelo meio, se não me engano, no ano passado. Quer dizer, difícil é no Sporting não haver lesões, portanto certeza que houve, e acho que veio mais desconcentrado. Portanto, eu sou fã dele, mas acho que está mais desconcentrado, isso é um facto. Guarda, deixa-me manter-me então em ti. Eu falava desta questão do Sporting ter encontrado menos pote e menos trincão, e pergunto se sentiste isso também, e faço-te outra pergunta, que é, eu lembro-me de eu próprio na semana passada ter aqui criticado a exibição de Koshorashvili a meio da semana, naquele jogo contra o Kairat. Efetivamente depois jogou bem para o campeonato, e na minha opinião, quando entra para o lugar de Morita, acrescentou mais do que Morita. Quero perguntar se concordas comigo, e o que é que também trazes gerais sobre o jogo. Não sei se concordo contigo, mas entrou bem aqui a questão do Sporting. É que isto foi uma coisa que eu apanhei na nossa conversa do WhatsApp, que tinha 200 e tal mensagens, e que a Rita disse, e que eu subscrevo totalmente, é que todos os jogadores do Sporting sabem o que é que têm que fazer em campo. Portanto, quando há um jogador, ou neste caso 2, como o Pote e como o Trincão, que estão um bocadinho mais apagados, há de aparecer quem
quem faça a diferença, assim como nessa questão do meio campo. Eu acho que o Sporting também está relativamente descansado. Acho que há uma necessidade de ter um médio de outras características em alguns jogos, mas não é pelo Morita e pelo Koroshvili, que ainda devemos saber dizer. Eu vou continuar a dizer Koroshvili porque eu não consigo dizer sem me rir Koroshvili. Mas é mais fácil. Se eu começo com o Xoxó, já não saio daqui. Acho que eu também... digo o Georgiano. O Georgiano. É mais fácil para mim. É mais fácil. Acho que também não é por aí que o Sporting deixa de ganhar jogos. Eu acho que o Sporting teve um grande upgrade em relação aos outros jogos e vai continuar a ter, que é o Maxi Araújo, quando foi o mais elogiado pelo Rui Borges, e que faz toda a diferença em relação ao Mangas. Não que o Mangas seja um inapto, não é? É um bom jogador de rotação, não é? É um bom jogador de rotação, não é um jogador de grande, mas o Maxi é outra coisa. E acho que o Maxi está muito acima do Mangas e que oferece muita coisa à equipa. E ontem foi muito elogiado pelo Rui Borges com toda a justiça, porque é um grande lateral esquerdo. Não é bem lateral, é ala. Faz aquilo tudo, oferece muita coisa ao Sporting, permite que o Pote vá por dentro, que é uma coisa que o Mangas tentou, só que não é a mesma coisa. Depois a defender ficava muita vez destapado. O Maxi é um trator, faz aquela ala toda e acho que é uma grande ajuda para o Sporting. Quando ele teve que vestir o fato de macaco, vestiu e ganhou. E como o Maia disse, é nestes jogos que às vezes fazem os campeões. Eu realmente não estava à espera que o Sporting fosse sacar um grande jogo ao Estoril, até pelas condições do tempo que se adivinhavam. Quem já foi ao Estoril sabe que aquilo já em dias normais é ventoso. Quando está tocado a vento, então... Já em dias normais é ventoso. Há uma grande propensão naquela zona a haver mau tempo, quando há assim uma chuvinha ou vento, aquilo fica mesmo muito mal. E na segunda parte até houve um agravamento do estado do tempo. A Rita mandou-nos um vídeo do estádio ao intervalo e aquilo já estava malzinho, portanto também não se podia pedir milagres aos jogadores. Acho que o Sporting ganha mesmo, mas é uma boa primeira parte do Sporting. Acho que as pessoas estão a pintar a exibição do Sporting pior do que o que ela foi, porque eu acho que é uma boa primeira parte do Sporting. Podia não estar só a ganhar 1-0, podia estar a ganhar mais. Até ao gol o Sporting apertou e o Sporting aperta bem. E depois na segunda parte teve que gerir, conseguiu gerir. E até depois do golo tem um lance, uma jogada ótima do Kenda, em que é uma atrapalhação entre o Pote e o Luís Soares, que era um golo, era o 2-0, era bastante tranquilo. Deixa-me só dizer uma coisa, desculpa estar aqui a... Diz. Não sei se concordo com a questão do Georgiano. Acho sempre que o Sporting piora com ele em campo do que tenho visto, e acho que há um jogador que sai bastante prejudicado com ele em campo, que é o Yulman. Acho que o Yulman com o Morita é muito melhor, é muito mais importante. Não sei se ainda não está à vontade com o jogador, se não pisam terrenos demasiado parecidos. Eu não sei se não são. Eu não sei se o Georgiano não seria o Coxo, não seria o substituto do Yulman, sinceramente. Eu acho que sim. E por isso é que eu levanto a questão, que tu levantaste aqui há umas semanas e bem, e já li também isso no Twitter. Eu acho que provavelmente o grande substituto para o Morita é o João Simões e não é o Coxo. E portanto, volto aqui a dar-te razão. Acho que se calhar falta minutos ao João Simões e não é ao Coxo, porque sempre que vi do que vi, ele não é jogador para jogar no sítio do Morita. Acho que é mais jogador para jogar onde joga o Yulman. É verdade, não tenho muitas referências dele antes de vir para o Sporting, não tenho esse conhecimento. Tenho uma ou duas do Levante e o que tenho é da seleção georgiana, não é? Do que vi. Pronto, e portanto, mas na seleção georgiana, por exemplo, eu vi na última paragem das seleções, eu vi um bocadinho do jogo. Olha, no dia em que a minha filha nasceu, vi um bocado desse jogo que eles jogaram Roménia, Moldávia, Turquia. Não tenho certeza. Espera, nem em casa com a Turquia na última pausa, mas foram 2 jogos, não sei qual é que foi. Não sei que ele jogou como o primeiro dos médios no meio campo, e portanto eu não sei se não fará mais sentido, até porque depois parece-me que a manobra ofensiva é sempre pior quando ele está em campo. Dos jogos, dos resumos que eu vi, daqueles Welcome to Sporting, que aparecem no YouTube, ele também era sempre o primeiro homem a tocar na bola quando ela saía, quando era preciso organizar o ataque. E o primeiro homem a tocar na bola no Sporting é sempre o Yulman. Por aí eu consigo compreender. Sim, só não é o Yulman quando o Sporting quer jogar de outra forma e o Morita. Não, mas às vezes o Morita baixa, mas é uma tentativa de disguise, né? De tentar aqui fugir um bocadinho às marcações. Só uma nota sobre o Maxi Araújo. Já agora, acho que é... Concordo convosco, apesar de já fui crítico do Maxi Araújo no ano passado. Há uma coisa que eu continuo a criticar. Acho que é um jogador que joga sempre muito perto do limite da agressividade. Pôs-se muito a jeito ontem
sinceramente, no lance da cotovelada. Não vivo dentro da cabeça de Maxi Araújo, portanto não vou falar sobre a intencionalidade ou não do lance. Acho que poderia claramente ter sido penalti, a roçar o vermelho, o lance a ser falta. E pronto, acho que é a única questão para o Maxi Araújo neste momento ainda não ter sido falado para clubes maiores, e também porque tem tido lesões e sim, mas acho que é um jogador. Não sei se é por isso. Não sei se é por isso. Então, acho que não tem nível para mais? Não, tem. Mas não sei quanto é que o Sporting pede por ele, não sei o que é que está por... Também deduzo que não apareça o Real Madrid ou o Barcelona atrás dele, e se calhar também não lhe interessa sair cedo. Agora está mal, mas para um clube dessa estirpe. Sim, mas acho que é um jogador que está sempre muito perto de... E eu percebo que isso possa ser bom, mas ao mesmo tempo... Acho que é mau para quem não é do Sporting. Agora acho que é importante medir. Acho que é importante, claro que é, mas acho que é importante medir a virilidade com que entras nos lances, não é? Quer dizer, acho que por cima um lance que é acho que é um lançamento de linha lateral, ou não é um cruzamento assim. É um lançamento para a área. Acho que é uma agressividade tonta, sinceramente. Também acho. Pronto. De resto, acho que é o jogador, e até num sistema a 4 defesas, a capacidade de entrada dele para defesa esquerda, neste sistema ele não deixa de ser um defesa esquerdo, no papel pelo menos, pois na prática é um ala, é verdade. Tiro o chapéu, é um foi dado com muita desconfiança na época passada nesse papel como defesa esquerdo, naqueles porque teve alguns jogos. Teve, é verdade. Naqueles poucos jogos em que o Sporting jogava com a linha de 4. Eu gosto muito do Maxi Araújo, como vocês sabem, ou seja, desde bem cedo, quando se falou do interesse do Sporting. Aliás, o Sporting, quando está interessado no Maxi Araújo, ou quando nós sabemos que está interessado, estava a decorrer no verão anterior a Copa América, e portanto ele estava a jogar a titular no Uruguai do Bielsa, portanto foi um jogador fácil de acompanhar na altura em que se falava do interesse do Sporting. E havia muita informação, porque ele era treinado pelo Renato Paiva à data no Toluca. Isso, no Toluca. Portanto, concordo contigo, mas acho que tem o Maxi Araújo defensivamente e ofensivamente tem coisas muito interessantes. Acho que é um jogador, melhor jogador do Sporting para estar ali, não há questão nenhuma sobre isso. Tem que ter cuidado, porque nós aqui... É o melhor lateral esquerdo do campeonato. Longe. É o melhor lateral esquerdo do campeonato, sim. E o segundo, não sei se não é o Conan do Gil Vicente, já lá vamos. Não sei se o Martim Fernandes jogar à esquerda. Essa do Conan tem algumas o homem até, já lá vamos, mas o homem até com câimbras consegue fazer cuecas e ir lá à frente. Sim. Deixa, sobre a questão do João José Simões... Soares do Nacional também é um belo defesa esquerda. É verdade. Sobre a questão do João Simões, eu tenho que dizer que não consigo perceber porque é que ele não tem minutos de utilização. Mais uma vez, eu lembro que ele em Famalicão entrou muito bem quando o Sporting estava à rasca no jogo. Eu acho que neste jogo ele vinha a acrescentar e vinha a dar critério ao Sporting com bola. Acho que ele dá muito isso. Consegue chegar lá acima, mas também consegue ter muita pausa no jogo, não vai só para a frente. E também acho que o Kochorashvili, em dupla com o Yulman, eu quando vos fiz a pergunta do Kochorashvili se acharam que estava num nível acima, foi porque eu não gostei mesmo nada do jogo dele contra o Kairat. Fiz esse jogo e não gostei nada. Fartei-me de criticá-lo inclusive durante o jogo. Não o rasguei, mas critiquei, e porque não me pareceu sequer concentrado, e portanto desta vez achei que ele até tinha entrado com ritmo, com andamento, isso ele tem sempre, menos errático do que eu tinha visto antes. Mas enquanto dupla eu concordo, eu sou levado a concordar com vocês, olhando bem para aquilo que já foi a dupla Yulman e Morita, e para a forma como funciona com o Kochorashvili com o Yulman, e também para como em algumas semanas funcionou o Yulman com João Simões na fase maior aperto do Sporting, eu sou levado a concordar que entre estas três duplas, enquanto dupla, a que funciona pior é o Yulman e Kochorashvili. Eu acho que o melhor basta pensarmos um bocadinho no perfil que o Sporting, tanto de Rubén Amorim como do Rui Borges, porque acho que apesar de tudo é muito um pivô, um duplo pivô, não é? São dois jogadores que jogam muito lado a lado, não há um meio campo a 3, não é? Mesmo que o Sporting jogue agora só com 4 defesas, jogam ali a 2. E o perfil deste segundo médio, tanto com o Rubén Amorim como com o Rui Borges, não é bem o Kochorashvili, não é bem esse o perfil, não tem sido esse o perfil. Morita, eu acho que não são jogadores parecidos, não tem muito a ver. Daniel Bragança também não tem a ver com... Acho que o Daniel Bragança é um jogador mais parecido com o Morita do que o Kochorashvili.
O Košarashvili parece... Ou mesmo o João Simões, acho que são jogadores mais parecidos em São termos... mais de ter bola. O Bragança e o João perfil. Simões são mais jogadores de ter bola, de controle, de pausar, ou de com bola. Portanto, mais parecidos com o Morita. Não é? Sim. Para aquilo que se Aliás, pede. eu acho que o jogador mais híbrido de todos estes é mesmo o Morita. Sim, Mais mas eu acho que, híbrido, eu acho que, ou está, seja, eu acho que o Morita, até... o Košarashvili dá em recuperação de bola, o Morita consegue, de ocupação de espaços sem bola, Uhum. mais do que João Simões e do que Bragança, e com bola está mais próximo de Simões e de Bragança do que Košarashvili. Sim, não tem a condição física do Ilman, não é? Não. Portanto, não tem essa preponderância em campo. Eu acho que o Morita, em condições físicas normais, seria um titular indiscutível, que neste momento não é, Como já apenas e só por condições físicas. Acho que neste momento é isso. E, portanto, quando nós falamos, e a Rita disse isso bem no grupo, todos os jogadores todos os suplentes diretos dos jogadores que vão ser titulares, mas que não são titulares indiscutíveis, há grandes soluções. Eu acho que a única que não há é na posição, neste substituto do segundo médio. Acho que não há um jogador de caras que eu diga, olha, pode entrar, como há, por exemplo, nas outras posições. O Ioannidis no lugar do Luís Soares, o Alisson no lugar do Pote. Isso aí nem eu mando essa, eu percebi a provocação. Não, mas acho que o Mangas é um bom substituto para o Maxi Araújo, por exemplo. É um bom jogador de rotação, sem dúvida. O Fresneda é um bom substituto para o Vaianidis. O Sporting tem vários centrais que são bons. O João Virgínia deu conta do recado nos jogos que fez. Não tenho estatísticas suficientes, nem como é que se diz, nem amostras suficientes para dizer que ele é... Que seja honesto, não tens tu nem ninguém, porque o João Virgínia normalmente é um suplente das suas equipas. Pronto, é isso. Mas no que toca à posição de 8, vá de segundo médio, acho que o Sporting, acho que talvez seja melhor pensar em João Simões do que em Košarashvili. Olha, é uma boa dica para o Rui Borges, porque parece-me que este Sporting é uma equipa que dos três grandes, o Sporting, na minha opinião, é a equipa que se sente mais confortável com bola no meio campo adversário, sem ter que atacar a baliza adversária. Parece-me a mim que é a equipa que consegue ter mais controle do jogo com bola. Em relação ao Benfica, sem dúvida. Em relação ao Porto também, porque... Acho que não há grande tema sobre isso. Acho que o mais próximo que há é o Gil Vicente no Campeonato Português. Certo. Nesse aspecto do jogo. Nesse aspecto do jogo, tem sim. outras qualidades em que é a melhor equipa, mas Verdade. nesse aspecto do jogo acho que não há grandes dúvidas. Acho que o Sporting... E olha, mérito para o Rui Borges, tantas vezes aqui batido, a verdade é que há aqui também uma nota que é elogiosa do Rui Borges, que tem sido as segundas partes do Sporting, na comparação com aquilo que foram as segundas partes do ano passado. Acho que, apesar de tudo, ontem não foi uma grande segunda parte, mas foi uma segunda parte relativamente tranquila. Eu não sei quanto a vocês, mas eu nunca tive em grande dúvida que o jogo ia ser uma vitória de Sporting. Tens ali aquele momento de duas boas defesas do Rui Silva. Acho que são os únicos dois remates do Estoril à baliza. Na primeira parte. Sim, Não na segunda, sim. Sim, mas eu estava a falar do momento, a segunda ok. parte, que foi uma coisa muito criticada o ano passado, até por nós aqui, da equipa de Rui Silva, do Sporting de Rui Silva, do Rui Borges. Sim. Que acabava muito com a corda na garganta. Descia demasiadas linhas, deixava que os adversários viessem para cima, é verdade, sim senhor. E este ano não acho isso, por exemplo. Mesmo, já teve 2 jogos complicados agora, mesmo este último jogo em casa contra o Moreirense. Não foi isso. Até digo uma coisa, e nós gravámos antes, já agora dar uma nota, e eu inclusive, como vocês sabem, dou-me bem com uma das pessoas da equipa técnica do Moreirense e falamos sobre os jogos e sobre as equipas. Não vou cometer aqui nenhuma inconfidência, mas ele disse-me, e eu concordo, com bola, na forma como conseguiu entrar no bloco adversário, como conseguiu criar oportunidades de perigo, foi o melhor jogo do Sporting nesta época. Com bola. Na forma diferente como arranjou alternativas de chegar à baliza adversária. E o Sporting chega à baliza adversária como o Porto ainda não chega, pode vir a chegar, e como o Benfica de todo não chega. Eu queria-vos fazer uma pergunta, pegando neste tema da evolução que o Rui Borges está a conseguir fazer e que é notória, que nós temos aqui dado nota sobre isso. No facto de o Sporting ser com bola a equipa mais evoluída dos três, quando digo com bola é em organização ofensiva. Não me entendam mal quem nos vai ouvir. Como o Maia disse bem, o Porto tem outras coisas em que é melhor. Mas em organização ofensiva e no controle do jogo com bola, o Sporting parece-me ser a melhor equipa. E na minha opinião, e gostava de saber a vossa, ao dia de hoje eu consigo afirmar, sem grande questão, que é o plantel mais completo. O plantel com mais profundidade em termos de opções. E pergunto-vos a vocês, Maia e Guarda, se concordam comigo ou não. Em termos de profundidade, acho que é inegável, até porque o Maia acabou de dizer, sem ser a questão do médio centro, da segunda
da segunda, ou melhor, da alternativa ao Morita, eu acho que é sem dúvida, só ouvirem bebê chorar aqui em casa. Acho que é o plantel com mais profundidade, também ia tocar nesse ponto. E neste momento é a equipa também que está melhor trabalhada no momento no controle de jogo com bola. Isso não tenho grandes dúvidas. E só gostava de tocar aqui num ponto que o Maia disse há bocado, que o Sporting este ano parece que não baixa tantas jadinhas, e de facto não baixa muitas jadinhas, só que eu acho que isso ano passado podia ser propositado para depois aproveitar o Gyökeres a comer as costas dos adversários, com mais espaço para o Gyökeres. Ou o Arder, quando entrava o Arder. Ou o Arder, porque apesar de todos os jogadores que este ano entraram para o lugar tanto do Gyökeres como do Arder, se quisermos, e pelos dois não são... O quê? 5 gols, Soares, na Liga. Está bem. Continua. Estava só aqui. O Maia estava a olhar para mim e eu estava a fazer o sinal dos gols. O Atlético mandou ao Real Madrid, agora já lá passou. Mas acho que são jogadores de perfis diferentes. Para finalizar, acho que são jogadores de perfis diferentes. O ano passado o Gyökeres era outra coisa, era um animal diferente. E essa baixa de linhas ou recuar das linhas do Sporting podia ser para aproveitar esse momento do jogo. A verdade é que este ano o Sporting continua em cima. E acho que é mais proveitoso, é mais a equipa grande se quisermos, e tem dado resultado até agora. A verdade é que está uma equipa muito bem estruturada pelo Rui Borges. Não é fácil gostar do Rui Borges, tem aquele feitiozinho, é ranhoso, é chato, parece que está sempre mal disposto, é um bocado como eu. Parece que a gente lhe deve e ninguém lhe paga. Eu consigo me rever nele, tem aquela cara, aquela arroz de trombas, como sempre arroz de trombas ao almoço, está a ser mal disposto, mas e não é fácil gostar dele, mas há que dar um mérito, porque o Sporting é efetivamente uma equipa muito forte. Evoluiu muito o Sporting, coletivamente. Muito. Maia. Não concordo. Acho que o Porto, não consigo dizer isso. Não consigo dizer que é uma equipa mais completa. Acho que se calhar é uma equipa, neste momento, em termos de plantel, está mais bem pensada para aquilo que o Rui Borges quer, e isso tem todo o mérito. Acho que do ponto de vista individual não é melhor que o Porto, e nem é melhor que o Benfica. Do ponto de vista individual. Nem que o Benfica. Não, acho que não. Maia. Não, calma. É legítimo. Posso ter a minha opinião ou não? Certo. Podes, mas... Peço-te aqui para considerares em relação ao banco, em relação às opções do banco. Eu nem vou pelo banco, dizer. Então acabamos de dizer que o Max Guerreiro é o melhor lateral esquerdo do campeonato. Dizemos que o Yeoman, o Pote e que o Trincão são provavelmente os 3 melhores jogadores do campeonato. Nenhuma destas equipas tem um Orsens, por exemplo. Nenhuma destas equipas, para mim o Turbino é melhor, é tão ou melhor que os outros. Estamos aqui a falar de 4 jogadores em 11 que são os melhores jogadores do campeonato. Certo, mas por exemplo, eu ponho neste 11 os jogadores como o Pavlidis, que eu sou até muito crítico, como um dos melhores jogadores do campeonato. Ponho o Orsens como um dos melhores jogadores do campeonato. Ponho o Otamendi como um dos melhores médios do campeonato. Não, aqui estou só a falar do Benfica. O Turbino tem que ser um dos melhores guarda-redes do campeonato. O Dedic é um dos melhores laterais do campeonato. Ou seja, acho que aqui o mérito, isto é um elogio ao Rui Borges. Acho que do ponto de vista individual, se calhar ao nível de banco podemos pensar sobre esse tema. Ao nível do 11, no papel, os jogadores, para mim, não há uma diferença assim tão grande de plantéis. Achas que como o coletivo está muito bem trabalhado e há de facto essa evolução coletiva, parece que são jogadores de facto muito melhores do que os outros? Claro. E vice-versa. E isso é futebol, o contexto é isso. Não é? Sem dúvida. O contexto futbolístico é isso. Eu não consigo dizer que, para mim, o Alisson, que é o substituto direto do Pote, no que toca a entradas e saídas, é o jogador que entra para aquela posição, não é melhor que o Borja Sainz, que o Rodrigo Mora, que o Sheldrup. Não é? Mas certo. Neste momento... Não acho que seja assim. Neste momento, se calhar, é um substituto de luxo melhor que os outros. Por causa do contexto. Sim. E portanto, nesse aspecto eu não consigo. Mas voltamos ao tema, e aqui atenção, vale zero. Vale zero nós estarmos a discutir no papel quem é que tem melhor plantel. O que importa é na prática. O plantel está adaptado ou não está adaptado a ser o treinador. E o Sporting neste momento não há dúvida nenhuma. E aí Sporting e Porto são claramente vários passos à frente do Benfica, sim. Não há dúvida nenhuma. Certo. O Sporting está mais ainda que o Porto, na minha opinião. Está à frente do Porto nesse momento. Também tem mais tempo de trabalho, jogadores com mais rotinas. Jogadores bicampeões. A verdade é que o Porto foi ganhar ao Alvalade, não é? Não podemos esquecermos disso. Depois voltamos a este tema. Claro que não. Eu acho que nós como comentador, podcasters de futebol, eu não me considero comentador, mas nós às vezes, e outros podcasts que eu vou ouvindo e malta que vou lendo, às vezes queremos tanto. Eu gosto muito que as minhas opiniões batam certo. Adorava que todas elas fossem certas. Eu este fim de semana estive bem.
Tiveste bem. Mas eu adorava que as minhas opiniões fossem todas as mais corretas e mais certeiras. Mas no final do dia, o que importa é o que se passa na realidade. E na realidade, quando eu olho para um plantel como o do Benfica, do ponto de vista individual, eu posso dizer que o plantel é muito forte. Para mim, ao nível individual, os jogadores. Depois, quando a bola, quando o árbitro apita e a equipa não dá 3 toques seguidos, o que é que eu posso dizer? Sim, o Porto está mais bem trabalhado, o Sporting está ainda mais bem trabalhado. Não há grande dúvida. Certo, justo. Olhem, então seguimos para o Benfica. Seguimos para o Benfica que... Não vais dizer nada sobre o Alisson? Continua a justificar mais eu não queria puxar dos galões, mas claramente, e isso até foi comentado por espectadores nossos na caixa de comentários. E no Twitter também mandaram mais 2 ou 3. Parece-me que também imbuído desse bom momento coletivo e dessa evolução da equipa do Sporting, do Rui Borges, neste caso, parece-me que o Alisson traz sempre aquela energia que é preciso naquela parte do jogo, sem bola e com bola. E eu gosto de uma coisa nele, que é, eu gosto de duas coisas em relação ao Alisson. Uma, nele, que é o facto dele, quando entra, querer arriscar. Ele não tem medo de pegar na bola e tentar marcar um golo, tentar fazer uma boa assistência. Não entra para passar para o lado, ele entra para arriscar. 2, o Alisson é mais uma contratação, vamos ver qual é o nível que ele vai atingir. Se vai ser sempre um bom suplente, como está a ser agora, se até vai cair, se daqui a um ano estaremos a falar de um grande Alisson, vamos ver. Mas entra naquele critério que eu gosto muito e que nós elogiamos durante muito tempo nas contratações do Sporting, que é de ir buscar bons jogadores cá em Portugal, que estão já cá. Mas esta é a União de Leiria. Esta é a União de Leiria. Esta ainda é mais digging. Esta ainda é mais... E o Diomande veio de onde? Do Mafra. É verdade. Sim, mas Diomande é do grupo do Midtjylland, é outra coisa, é diferente. Está bem, mas o Midtjylland também, calma, né? Não é isso, mas é do grupo, ou seja, a partir de ser um jogador mais conhecido por parte dos scoutings dos clubes todos a nível europeu. Digo eu. Não sei se algum scouter nos estiver a ouvir que me diga. O Alisson é mais rebuscado, mas é uma contratação à Sporting do Varandas. Mas Pedro Guarda, mas tu concordas com isto? Que é do Alisson? Sim. Eu acho que o Alisson nem cabia no plantel do Benfica nem do Porto. Não cabia. Então, mas é um bom suplente que entra bem no Sporting, como é que não cabia no Benfica e no Porto? Está no bom contexto agora. Achas que é só o contexto? Eu acho que é só o contexto. Então estás-me a dar razão, que estava a dizer há bocado. Então, mas onde é que eu não te dei razão nisto? Disseste que os plantéis, disseste que, como é que eu podia estar a dizer que o plantel do Benfica ou do Porto podiam ser tão equiparáveis aos do Sporting? Aí está um bom exemplo. Não, o Alisson... mas quer dizer, o Alisson é um jogador de contexto, o Yulman não é de contexto, o Pote não é de contexto, o Trincão não é de contexto, o Maxi Araújo não é de contexto, são claramente melhores que os outros. Sim, são. Pronto. Quer dizer, também são de contexto, não? O Gyökeres também é de contexto. Pelos vistos. Calma. A brincar, foi só por o Jenny Katam para mim é muito contexto também. Bom exemplo. Certo. Passos acima do Alisson neste momento, pelo menos tem outro estatuto e vai continuar a ter, mas é um jogador de contexto também. Não tem. Sim, Nuno Santos é um jogador de contexto. Não. Sim. Ricardo Mangas pode ser um jogador de contexto. Mateus Reis, muitos. O Sporting tem muitos, é verdade. O que é inteligente, significa que os perfis estão bem identificados, não é? Sim. Agora, metido depois de tudo lá dentro, metes tudo na panela, começas a cozinhar aquilo, pode ser que saia. Agora, eu percebo aqui e dou razão ao Azevedo em relação ao Alisson, tem que dar. Um jogador de um perfil completamente diferente do Pote. É um jogador que está identificado para substituir o Pote, mas é um jogador diferente, claramente, até porque isto, vamos bater outra vez na mesma tecla, não há um jogador igual ao Pote, pelo menos acessível. Não há. E que à primeira vista tu olhes e este gajo vai substituir o Pote com a mesma eficácia. Não há, o Sporting já se bateu muitas vezes com esse problema. Famalicão, relembro. Sim, mas esse também já estava identificado. Esse também já sem estava dúvida, o Pote estava mais do que identificado, é verdade. Pronto. Mas o Sporting, apesar de não ser um jogador com grande passado de seleções, mas era um jogador que cai naquele projeto do Famalicão, com muita mão de Jorge Mendes, já tinha andado o West Ham Valência. Do Braga e do Wolves, não foi, Guarda? Ele não faz formação do Braga. O Pote não chega a fazer. O West Ham chegou. Não, o West Ham era o Tony Martínez. O West Ham era o Tony Martínez. Isso fez já rapidamente também. Sim, lá o Wolverhampton já estava aí, já estava a girar, não é? Portanto, sim, mas há muitos. O Sporting tem muitos exemplos. Morita, Pedro Gonçalves, Ugarte e com todo o mérito. Também tem outros meninos felizes, aquele miúdo de Deixões, o Rafael Pontelo. Formado no Braga, o Pote, pronto.
central, também o Koba do Estoril. Há vários que falharam, claro. Koba com o Andretti, claro que há vários. Sim, mas não são investimentos por aí além, não é? São apostas, não correram bem, não... Sim, mas na balança, o Sporting claramente tem-se dado bem com este tipo de contratações e vai estar o contexto, depois faz os jogadores. Mas pronto, agora diz-me o Avison no Benfica ou no Porto. Pronto. Não sei. Olha, digam nos comentários se acham que Porto no lugar do Borja Sainz, suplente. Olha, se calhar no lugar do Sheldon, se calhar tentava mais vezes. É isso que eu gosto do Alisson, que é um jogador que arrisca, exatamente. Digam nos comentários em relação à pergunta que eu fiz ao Maio ao Guarda sobre a qualidade do plantel em profundidade, qual o melhor, e se acham que há um declaradamente melhor. Eu acho que é o do Sporting. O Guarda concorda comigo, o Maia acha que há ali um equilíbrio, que é mais uma questão de contexto também, contexto coletivo, não de qualidade individual. E tenho aqui alguns dados para vos dizer, que são o seguinte: posse de bola 47-53, remates 10-16, à baliza 4-8, cantos 0-7, expected goals 1-53, 1-78. Diogo Maia, que Benfica foi este? Olha, até parece que trago isto preparado de casa. Opa! Mas a verdade é que este jogo e este período já de José Mourinho, esta semana e meia, 2 semanas, levam-me à mítica pergunta que José Mourinho... À mítica frase que José Mourinho disse na conferência de imprensa do Sabri. Que eu não percebo bem realmente se isto é o Benfica ou se é o PAOK Salónica. Porque eu não me lembro mesmo de José Mourinho, do efeito José Mourinho ter passado tão depressa num clube. Mas veio-se o efeito José Mourinho, da chegada de José Mourinho, confrontou-se, bateu de frente contra 2 equipas muito bem preparadas, muito bem treinadas, como são Santa Clara, que está a ter um início de época difícil, mas é uma equipa bem organizada e bem trabalhada. Atenção, ele é contra o Santa, aí foi Brunelage, Maia. Então é quem? Mourinho estreia-se contra o Aves, 3-0 fora. Sim. Aves. Empata com o Rio Ave, igual, com o frágil Rio Ave, e agora ganha o Gil Vicente. Pronto, então... O empate com o Santa Clara é o anterior. Tens razão, é verdade, erro meu. Nota então para... Olha, mais razão ainda me dás. Pois. Porque estamos a falar do efeito José Mourinho, que é sempre muito galvanizador no início, em todo o lado. E eu disse isto aqui, disse que percebia perfeitamente a excitação à volta da chegada de José Mourinho, mas precisava de ver no papel, e se calhar é verdade, no papel não, no relevado, porque no papel percebia mais ou menos qual era a ideia. Que Benfica foi este? Acho que apesar de tudo, acho que também não foi isso tudo, diga-se. Acho que o Benfica contra o Gil Vicente obviamente não merecia ter perdido o jogo. Acho que um empate até seria o mais acertado. Acho que também não foi isso tudo. Acho que o Benfica não foi assim. Foi um jogo disputado, o Campeonato Português. Parece que gosta-se que isso aconteça nos outros campeonatos, e aqui em Portugal. Mas depois critica-se, não é? Quando isso acontece em Portugal, é só de mérito da equipa grande, devia ter feito mais. Na realidade, eu vejo uma equipa de César Peixoto sempre muito bem organizada em todos os jogos desta época. E claro, o Benfica a ser o Benfica que tem sido, é verdade, uma equipa mais frágil, mais fraca, com muita dificuldade com bola. Mas do outro lado está uma equipa com muito mérito e que veio à luz fazer um belo jogo, que tem batido certo com os jogos que tem feito no resto do campeonato. E portanto, nesse aspecto, também foi a Braga e fez uma exibição muito parecida em Braga, como aquela que fez na Luz na sexta-feira. E portanto, volto à pergunta: como é que jogam as equipas de José Mourinho? Já tinha feito essa pergunta relativamente a Bruno Lage e que foi vilipendiado na internet. Devolvo-vos a pergunta: como é que joga a equipa? Como é que jogam as equipas de José Mourinho? E como é que vai jogar este Benfica de José Mourinho? Porque eu não faço a mínima ideia. Eu posso responder a isso, daquilo que eu acho e das sensações que tenho. Acho que o Benfica não está a jogar de todo como José Mourinho quer. Não acho mesmo. Acho que o José Mourinho está a remendar neste momento. Neste momento o José Mourinho está a fazer os remendos a uma equipa completamente destruída desde logo emocionalmente. Nota-se isso declaradamente. A maioria dos jogadores do Benfica, ao dia de hoje, à exceção de Otamendi, Richard Rios e Luque Bacchio, têm a meter a bola no pé. Azevedo, não me venhas com o Richard Rios. Como não? O Richard Rios tem lá 2 que é obviamente de um gajo que a bola está a queimar. Mas pode errar, não sinto tenha medo de assumir.
E há outros jogadores que têm claramente... Se calhar devia ter mais medo de Há uma assumir. recepção de peito que ele faz junto da linha lateral. Terrível, sim sozinho. senhora. Que a bola sai e logo a seguir tem outra também parecida. Pá, Para não falar daquele drible que ele leva do Kona, meio Kona. Eu continuo a achar que são muito exageradas as críticas ao Richard Rios, tal como foi exagerado o hype que eu dei ao Richard Rios no início da época, pelo que estou a ver agora. Acho que, por exemplo... Tu és muito esperto. Acho que a conferência de imprensa do Mourinho sobre o Richard Rios, que era pré, que era o pós, também diz muito sobre aquilo que ele acha que o Richard Rios pode dar, e que é bastante. Portanto, eu dizia acho que ele está a defender o jogador. Claro, Não, está a tentar defender o jogador porque sabe também, ele vai falar dos autocolantes nas costas dos jogadores. Ele tem que defender o jogador porque é um ativo importante do Benfica, mas o Richard Rios neste momento, olha, 0. E eu disse isto quando ele assinou, eu meti muito com vocês, Richard Rios, não sei o que, era uma chitada. Eu disse, pá, bem, parecia o jornalista da CMTV e do Now, que dizia que quem tivesse o Richard Rios ia ser automaticamente campeão. E nananana. Isso é uma loucura. Eu percebi a chitada porque o Richard Rios, colombiano, vem do Palmeiras, grande mundial, Vai espalhar estilo. Vai espalhar estilo. Eu percebi. Agora, o que eu disse na altura foi: se já se assinou com o Enzo, eu não percebo para que é que se vai gastar 27 milhões no Richard Rios. Porque o Benfica não vai jogar, não faz sentido jogar com dois assim. Foi o que eu disse. Agora, se o Richard Rios pode oferecer outras coisas, eu não conhecia e continuo sem conhecer. Agora, neste momento, continua a não fazer sentido, dadas as carências que o plantel tem, que já lá iremos, de certeza. Mas... Iremos lá sem dúvida. Eu sobre o Richard Rios, deixa-me dizer-te o seguinte: se não fosse Richard Rios, o Gil Vicente tinha criado ainda muito mais perigo naquele jogo. Mas tu achas que o Benfica não tem... quer dizer, como é que eu ia dizer isto? Achas que não havia outra opção mais barata, ou mesmo da formação? Mais barata não sei. É que o Richard Rios viu com o andamento de campeonato. O campeonato brasileiro vai a meio. Ou vai a mais de meio. Vai a mais de meio neste momento. Quando ele veio estava a meio. Quer dizer, um jogador que não se destaca, pá, só do tempo que o Cariaca chegou ao Benfica, parecia o Messi. Vinha com o andamento da Rússia e à meia, aquilo, os outros estavam todos podres da pré-época, fez de picanha, estava o Cariaca a jogar. Falando de contexto, o Richard Rios apanha este Benfica super confuso. Que num jogo joga assim, no outro jogo joga assado. Que sabe, Peraí. Deixa-me só dizer uma coisa. Deixa-me só dizer uma coisa sobre o Richard Rios. E pá, como é que é aquela expressão pela boca morre o peixe? Então, mas espera aí. Houve hoje uma discussão no grupo, que acho que não cometo nenhuma inconfidência, sobre André Sheldrup. Não é? E uma das questões da defesa perante André Sheldrup é o contexto que lhe é dado, que já são vários, se calhar já foram todos os contextos possíveis, e que o homem não rende. E aí é a responsabilidade direta do jogador, não é? No caso de Richard Rios, o contexto não é bom. Sim, mas o homem está a jogar na posição que é suposta, que eu saiba. Agora com o Mourinho, com funções mais adequadas ao estilo de jogo dele, na minha opinião. E na realidade, o que é que se vai pedir ao Richard Rios que ele não tem feito? Ou seja, vai ser um jogador muito mais decisivo com bola? Tenho algumas dúvidas, não é? Não, o jogador mais decisivo do meio campo do Benfica com bola vai ser sempre o Sudakov. Não, mas ele vai ser mais decisivo com bola ou vai ser melhor sem bola? Acho que vai demonstrar muito mais em termos de progressão com bola. É que eu também sou da opinião que ele sem bola, acho que ele também não tem sido assim tão isso tudo negativo sem bola. Acho que até tem sido um jogador, já teve aí, pelo menos lembro-me do jogo na Turquia em que sem bola foi um jogador importante, mas isso não vai chegar para deixar ter esta imagem completamente borrada deste início da época. Sim, porque o Benfica em 80% dos jogos, 90% dos jogos, pelo menos em Portugal, tem a obrigação de ter a bola, fazer aquilo que o Sporting faz, né? Claro. Melhor ou pior, tem a obrigação disso. Sim. Há uma nota já agora também que eu queria deixar sobre o José Mourinho, porque vou estar atento à comunicação do José Mourinho, que já foi muito elogiada nas últimas semanas, e eu também gostei da primeira conferência quando ele chegou. Mas há aqui uma nota que eu vou estar bastante atento a isto, e até sou de nós os quatro o que está menos atento a este tipo de coisas, de flash interviews e antevisão e conferência de imprensa, até já fui bastante criticado aqui por isso. Mas há aqui uma nota que eu vou estar atento porque lembro-me, e faz agora mais ou menos um mês, não estou enganado, ali na altura de 26, 27 de agosto, não estou enganado. Mourinho disse isto: não temos o mesmo plantel do Benfica para fazer flores e criar surpresas. Somos aquilo que somos e não temos grandes opções para criar surpresas. O Bruno Lage é seguramente um treinador feliz pelas múltiplas opções que tem. Eu não tenho o mesmo, mas vamos jogar. José Mourinho disse isto, vem para o Benfica, já
depois disto, o Benfica contrata Sudakov e contrata Luka Bacchio, gasta mais 50 milhões em jogadores, e eu já vi José Mourinho a falar de falhas no plantel e de que há jogadores que não rendem isto, jogadores que não rendem aquilo, jogadores que não estão preparados neste momento para aquilo que ele quer. Mas ele agora está por dentro, está a trabalhar com eles, portanto conseguirá perceber melhor do que estando por fora. Sim, mas estando por fora, olhando para o perfil dos jogadores, ele diz uma coisa, e isto obviamente são mind games pré-eliminatória contra o Benfica, mas na realidade isto é o one-on-one do José Mourinho. É que até ele começar a trabalhar está tudo bem. Equipa bestial, contratações, isto e aquilo, quem me dera a mim ter estes jogadores. Chega, curiosamente, é eliminado pelo Bruno Lage. A única coisa que Bruno Lage fez bem esta época é eliminado por Bruno Lage, vai ocupar o trabalho de Bruno Lage. Ao fim de uma semana e meia está a dizer que há falhas no plantel e que a equipa está completamente exausta. Ok, eu consigo entender isso e perceber isso, mas não vamos já começar com as desculpas. É que começa aqui o Mourinhómetro, né? O Mourinhómetro das desculpas. Certo. O Mourinho não perde o jogo, o Mourinho não empata o jogo contra o Rio Ave em casa, nem tem dificuldades contra o Gil Vicente, porque o plantel foi mal construído pelo Bruno Lage. Peço desculpa. É porque neste momento não consegui implementar ideias e eu não sei quais são as ideias. Guarda, vou para ti, deixa-me só dizer uma coisa. Por causa desta questão, Maia, ainda não ter conseguido implementar essas ideias, não teve tempo, efetivamente. Sendo totalmente justo, Mourinho não teve tempo. Nenhum. Porque jogou de 3 em 3 dias, portanto teve pausas de 2 dias entre os jogos. Ele até falou sobre isso na conferência de imprensa pós-jogo. Vai ter agora pausas de 3 dias entre os jogos, até que depois, em novembro, será um bocadinho menos apetechado. Apetechado não. Mas cheio. Como é que vai ser menos cheio? Novembro. Não vai ter Liga dos Campeões? Vai haver menos creio que um jogo de Liga dos Campeões. Vou confirmar isso. Mas é daquelas. Sim, há seleções, mas os jogadores do Benfica vão para fora. A maioria vai. Mas deixa-me só responder à questão da ideia de jogo. Essa conversa é a conversa do Maia Lage. perguntou-me diretamente. Não treinava. E depois quando começou mas a treinar... Nós temos que... Reparem. Nós temos que entender isso, mas para tudo. Nós sim, temos que para tudo. Ele não vai ter tempo. O defensor de José Mourinho, mas... Caramba! Sim, mas eu acho que o José Mourinho não vai... Sinceramente, essa justificação, que eu entendo-a. Eu entendo essa justificação. Há falta de tempo. Sim, mas, meu amigo, vai haver falta de tempo até ao final da época se tudo correr no Benfica. Mas eu ia dizer-te o segundo ponto. E para mim é o ponto mais grave. É que há falta de tempo com uma equipa que está destruída emocionalmente. Pois. Tem medo de jogar futebol. Pois. Mas aí já responsabilizo muito os jogadores também. Sem dúvida. Ao nível do dia 28 de setembro... O trabalho de Mourinho agora é esse, na minha opinião. Sim, ao dia 28 de setembro, sinceramente, acho que não há razão para os jogadores estarem completamente destruídos emocionalmente. Acho mesmo que não há. Também concordo contigo. E atenção, eu não quero estar aqui a fazer aquele papel de eles são pagos a peso de ouro, isto e aquilo, mas a verdade é que são jogadores, a maior parte deles, não diria que são milionários, mas têm muito dinheiro, estão relativamente tranquilos nas suas vidas. A época começou há pouquíssimo tempo. Estão nos objetivos até. Estão na luta pelo título. Pelos vistos, não adoravam trabalhar com Bruno Lage. Têm neste momento um dos treinadores que para muitos deles é um ídolo da infância. Estão destruídos emocionalmente. Porquê? Certo. Porquê? Certo. Agora, o problema depois para mim é eles até podem estar animicamente em baixo e até podem recuperar e o José Mourinho pode recuperá-los. A questão é o futebol jogado e o campeonato português, por mais que se critique o campeonato português, o nível médio das equipas do ponto de vista da organização melhorou muito. É bom, eu concordo. Vai ser muito mais... Não há muitos AVS no campeonato português. Não há. Então em jogos fora não há muitos. Sem dúvida. Mas deixa-me dizer-te que em relação à ideia não consigo saber ainda, e também disse isso na semana passada, falámos sobre isso, antecipámos um bocadinho como é que seria a ideia de jogo. Eu disse, não consigo perceber ainda, mas tenho uma sensação à escala, e quem nos estiver a ouvir, e vocês os dois também, não me interpretem mal, à escala, aquilo que eu acho que Mourinho quer para este Benfica, em termos de controle do jogo e de equipa grande, é que se aproxime daquilo que ele conseguiu em Espanha com o Real Madrid dominador e em Itália com o Inter claramente acima dos outros. Eu acho que ele quer isso e ele já deixou algumas pistas sobre isso, dizendo que inclusive na conferência de imprensa pós este jogo, ele disse, este não é o Benfica que eu quero ver jogar, há que perceber que o Benfica é de uma dimensão diferente e temos que jogar
como um clube de uma dimensão diferente. E, portanto, isto parece-me que são pitches que ele dá sobre a percepção que ele tem, mas que não poderá jogar no Benfica como jogou no Tottenham, no Fenerbahçe, na Roma, em algumas fases do United, em algumas fases do próprio Madrid. Parece-me. Agora, ver, só dá para a frente, eu não consigo ver nada ainda. Eu acho mesmo que o Mourinho é um treinador de transição neste momento. Acho que não é um treinador de posse. Mas se isso acontecer, se for só transição, então vai contra as palavras que ele está a ter agora. Não sei se vai. Depois há aqui outro tema, se calhar é um tema para outras discussões e com mais tempo, se calhar na pausa das seleções é um tema mais interessante, mas eu não acho que as equipas grandes tenham que ser equipas necessariamente de posse. Não, mas acho que se caiu nesse. Não, nessa... não acho. Mas quando eu digo domínio, não é um domínio, ou seja, não é estar. Eu acho que o Mourinho, de bola. Eu acho que o Mourinho não quer que as equipas. Se calhar é um bocadinho arriscado o que eu vou dizer. O Mourinho diz que não quer o Benfica jogar desta forma, e portanto não quer um jogo tão partido, uma equipa tão defensiva e ter menos oportunidades com o adversário. A questão é que eu não sei se o Mourinho tem capacidade para ter outro tipo de visão do jogo. Eu acho que o Mourinho quer uma equipa quer os jogos partidos e quer uma equipa de transição. Eu acho é que o plantel do Benfica não foi construído para isso. Isso não tenho dúvidas nenhumas. Pronto. Eu acho que o Mourinho vai querer este 4-3-3, vai-se querer aproximar deste 4-3-3. Não tem extremos para isso. Um extremo que dava jeito ao Benfica foi despachado para o Fenerbahçe num bom negócio do Benfica, dobrou o valor que pagou pelo jogador. O jogador parecia que queria sair também. O Benfica acaba por fazer um bom negócio. Dá a entrada nas Champions ao Benfica. Acho que mas o Benfica neste momento não tem extremos. Eu acho que o Mourinho efetivamente quer jogar com 2 extremos de quebrados e um avançado. Um avançado um ponta de lança neste momento. Para isto acontecer, o Austin vai ter ou que saltar, que não me parece que vai acontecer, ou então ou o Richard Rios ou o Enzo vão ter que jogar à vez. Porque o Sudakov acho que é intocável. Que também neste jogo teve super escondido. Mérito do Gil Vicente sobre esconder o Sudakov. Tenho mínima dúvida. Mas o Vaktur Koglu aí para ti jogava extremo? Jogava claramente. Era um dos jogadores que tinha capacidade de romper, fazer diagonais. Mas diagonais sem bola. Sim, não tinha, exatamente. Não tinha particularmente umas grandes virtudes a ir à vinha, num para um. Só que era um jogador que fazia essas diagonais. Entendia-se muito bem com o Pavlidis. Não tenho dúvida nenhuma que ia ser um jogador importante agora neste 4-3-3. Tanto que o Mourinho queria, não é? O Mourinho, ou seja, o Fenerbahçe queria o jogador, mas o Mourinho queria também. Mas esses negócios de Fenerbahçe, Benfica, Mourinho... O Mourinho faz aquela cara de pau e manda muita mentira. Portanto, isso aí é o que é. Agora, mas guarda, sim, sobre o que estamos aqui a discutir. Tem que efetivamente ser diferente. Eu acho que o Mourinho quer um Benfica dominador. Não quer ser uma equipa de transição. Eu não tenho dúvidas disso. Também acho. Mas ele já percebeu que o plantel tem peças. E acho que isso, tal como eu vos disse hoje, pelo menos o Benfica agora tem um treinador que vê o mesmo jogo que os adeptos. Ele vê que o Ivanovic não tem capacidade para jogar a extremo da forma que ele quer. Uma coisa é fazer aquelas diagonais a cortar no Pavlidis. O Pavlidis cai na vinha, faz o trabalho dele. O Ivanovic entra no meio, só que isso também não acontece contra muitas equipas que não sejam o AVS, porque o AVS é fraco. E acho que o Benfica vai passar por dificuldades, porque tem o Sheldrop, já levou ali 2 ou 3 bocas do Mourinho. O Dal não tem qualidade para jogar no Benfica, peço desculpa. E acho que o Mourinho tem largado assim algumas bombas que passam despercebidas. E aquela que ele lançou, e acho que muita gente lhe serviu a carapuça, foi que se o erro é sempre o mesmo, há 2 hipóteses: ou o nível não é alto ou tens algum problema cognitivo. Juntando ao que ele disse agora sobre o Sheldrop, que é um jogador que não tem muito caráter para defender e é um jogador de bola no pé, e ele por acaso neste jogo queria isto. Eu acho que o Sheldrop é um dos que está condenados, e bem, porque o Sheldrop não está a corresponder àquilo que se projetou dele. Não sei porquê. Eu acho que há havia muitas condicionantes fora campo. Acho que a cabeça do Sheldrop também está um bocadinho minada, mas quer dizer que o Mourinho partia do zero. E depois é a questão do investimento do Benfica, que foi deitar dinheiro na mesa. Os jogadores que traz eram efetivamente bons, só que havia outras prioridades. Por exemplo, falando do Dal, o Dal justificou o investimento pelo que fez o ano passado, mas não está a corresponder, ponto. Portanto, o Benfica provavelmente vai ter que largar mais dinheiro agora no lateral esquerdo, certo? Só que isto, lá está, é o que nós dissemos há 2 semanas, neste caso foi o que eu disse. O problema do Benfica não se resume ao treinador, o problema do Benfica é sistémico. O problema do Benfica está mais acima. Trocas o treinador e vês como é que o Benfica está na mesma. Portanto, eu acho que há aqui muitos problemas. O Mourinho... Sim, há vários problemas. Um deles é a falta de critério na contratação. Critério em relação a que pode ser um modelo de jogo ou não, um treinador. Uma ideia. Eu a semana passada não estava, mas digo-te já que a contratação do Mourinho, acho que não havia muitos treinadores que o Benfica pudesse ir buscar
melhores que o Mourinho no contexto que o Benfica está atualmente. Certo. Porque é um treinador que dispensa apresentações, que não papa muitos grupos. Ninguém duvida que o Benfica vai Stamford Bridge sem agenda para vender jogadores como o Bruno Lage, meter os David Tavares e os Tomás Tavares na Alemanha contra o Leverkusen. Isso foi a primeira passagem dele, apesar de tudo. Aqui venho defender Bruno Lage, até é estranho, mas apesar de tudo. Defende, Maia. Bruno Lage, depois disso, tanto o Roger Schmidt como o Bruno Lage, pôs campanhas europeias, acabaram por vender jogadores, mas foi pelo bom rendimento. Não é? Também já contra a presidência, o que também demonstra que os presidentes mandam muito nos jogadores que entram em campo. Mas o que não vai acontecer agora com o Mourinho, não tenho dúvidas nenhumas disso. Agora é necessário que o Benfica apresente todo tipo de futebol. Eu compreendo o que é que ele diz, não tem tempo para treinar, é só vídeo, isso não é nada. Pá, mas quer dizer, tal como o Maia disse, ele sabia isso, não é? Claro, mas ele veio para o Benfica, olha para o calendário. Agora, claro. eu percebo a chitada eu disse que o primeiro trabalho dele é o trabalho emocional junto deste se calhar até é melhor não trabalhar muito, taticamente. Agora também digo, em relação a esta matriz do Benfica, não devido nada que o Benfica contra o Chelsea, não sei, porque acho que esse jogo, pá, não sei, o Benfica pode tentar cheirar o empate, ou então o Chelsea também agora esta semana viu-se, já perdeu o primeiro jogo, pá, não sei, mas no Dragão não tenho dúvidas que o Mourinho vai meter autocarro. Se é autocarro, o 0-0, está bom. Com Tomás Araújo e com Dal juntos, não é, guarda? Pá, vai autocarro, vai dar autocarro, mas é assim, meter o Dal entra com 10. Tenho duas notas, a ver já agora. Queria só uma nota sobre o Benfica, sobre o jogo. Sobre o Benfica e sobre o Gil Vicente depois. É isso. Mas quero uma nota só sobre o Benfica e sobre a ala esquerda do Benfica. Um deles tem o complexo de avestruz, não é? Quando chega ao último terço, mete a cabeça dentro da areia e não consegue fazer um cruzamento, não consegue fazer um passo decisivo. O Dal não tem. Chega ao último terço, fisicamente é imponente, joga os 90 minutos a correr, mas chega ao último terço, não consegue definir. Não olha sequer. Não consegue. É o complexo de avestruz. Um dos jogadores que está mais afetado psicologicamente por isto tudo. Também não se percebe porquê. Pois não um sei. jogador que nitidamente está sem confiança. Mas, o que também não ajuda também ao resto, porque ele tem dificuldades técnicas. Tem. Graves. Isso sobre o Sheldrup. Já disse aqui várias vezes. Eu acho que era importante para o Sheldrup perceber que não está a jogar 7-7 na Liga All-Stars, em que chega a ser tecnicamente muito melhor do que os outros. Porque ele aqui, primeiro, não é tecnicamente muito melhor do que os outros. Não é. É um ótimo jogador, tem um ótimo potencial, mas há muitos outros que têm um ótimo potencial e tecnicamente são muito bons. Para jogar no Benfica, à partida, a grande maioria deles, do meio campo para a frente pelo menos, são jogadores que tecnicamente são muito capazes. Não estavam no Benfica. A equipa B do Benfica tem jogadores tecnicamente muito capazes. Não é? Portanto, se o Sheldrup chega e eu acho que o Sheldrup, falava-se muito que o Sheldrup não tinha oportunidades. Eu acho que o Sheldrup já teve mais do que oportunidades suficientes pelo menos justificar o rendimento e ser titular. Do que eu vejo do Sheldrup, vejo um jogador incapaz fisicamente, um jogador emocionalmente muito debilitado, um jogador que não vai ao contacto, não procura o risco, e eu pergunto-me, então, o que é que o Sheldrup dá para se justificar a continuidade a titular? Para mim nada, sinceramente, nada. E atenção, é contexto, mas já houve pelo menos 3 contextos diferentes no Benfica em que nós pensamos sempre, o Sheldrup realmente com a aposta certa e com o tempo de jogo suficiente é capaz de ser. Não, isto é uma vendetta do Lage, o Lage é que não gosta dele, o homem até marca na final da Taça da Liga e sai ao intervalo. O José Mourinho chegou ao fim de uma semana e meia, estava a dizer que o homem não joga mais do que 60 minutos e isto é o Sheldrup. Se me dizem, o Sheldrup é um jogador que só joga em sistemas com bola de posse, sistemas de posse. Então não está a fazer nada no Benfica, sinceramente. Mas isto também diz muito do jogador. Deixa-me pegar na tua deixa, Maia, porque a mim, acima de tudo, mais do que a característica da equipa em que ele jogar, eu acho que tem a ver com a dimensão. E eu posso estar redondamente enganado em relação a isto. Se Andreas Sheldrup tem ido para o Como este ano, não tenho poucas dúvidas de que faria uma grande época na Série A no Como de Fabregas, com o Nico Paz e com os outros jogadores jovens todos do Como, uma equipa bonita, simpática, engraçada, que jogam mas bem. É uma equipa que também corre muito. Também corre muito. Verdade, bem dito. Maia, isto para dizer o quê? É uma equipa que se ganhar 50% dos jogos na época está ok. Está tudo bem. Está ok. Ele marca 7 gols e faz 10 assistências, é uma época perfeita. Num clube com a dimensão do Benfica,
se falha 2 passos no jogo, está a ser assobiado. E há jogadores que não têm estrutura mental, para além de eu concordar contigo na questão da estrutura física, há jogadores que não têm estrutura mental, e Sheldrup não me parece que tenha, para conseguir soltar-se perante a pressão. Há jogadores que chamam a pressão assim e soltam-se. Ou a pressão está a acontecer à sua volta, quer no jogo, quer na bancada, quer na imprensa, quer pela dimensão do clube, e assumem e vão para cima. Sheldrup não consegue fazer isso, não está a conseguir fazer isso. A Espaços conseguiu, e quando consegue a Espaços, como tu disseste bem, nós conseguimos ver, caramba, qualidade, potencial. Há um momento bom do Sheldrup, ano passado, é um momento em que há Carreiras a defesa esquerda e como interior à esquerda vá o Cocos. Aproximava-se ali, é verdade. É um bom momento em que há ali um triângulo bom. Saem esses dois, o Sheldrup é irrelevante. Claro, e dizem-me, há contexto. Sim, há contexto, é verdade. Neste momento está lá o Sudakov e está o Dal, que eu concordo com o Guarda, acho que é um jogador que não tem nível para o Benfica, para ser titular, indiscutível. Acho que pode ser é um bom jogador para rotação, é um jogador que pode fazer as vezes de um bom defesa esquerda, de um Carreiras, lá está. Agora, voltando ao tema, há jogadores do Benfica que se tivessem a imprensa e as oportunidades do Sheldrup, olha, falo por exemplo o Pizzi, se o Pizzi tivesse a imprensa e o carinho que o Sheldrup vai recebendo, volto a dizer, com pouca justificação do ponto de vista de rendimento. Parece-me que as pessoas que o fazem agarram só o talento que de facto ele tem. É um menino bonito, é um menino bonito, peço desculpa. Maia, e que tu disseste, e eu disse que é de facto quando esse talento apareceu ao espaço, nós conseguimos perceber isso. Sim, mas isso é futebol Benfica, é futebol profissional. Isto é futebol profissional ao mais alto nível em Portugal. Não é a questão que tu fizeste dos duelos, hoje até nessa conversa que tínhamos no WhatsApp, eu posso revelar aqui que eu disse isto e repito aqui. O jogo tem vários momentos, não é? Organização defensiva, organização ofensiva, transição defensiva, transição ofensiva. Parece-me a mim que Andreas Sheldrup, ao dia de hoje, e num clube, volto a dizer, com esta pressão de Benfica, só é superior no momento de organização ofensiva. E o jogo tem vários momentos. E Sheldrup não acompanha o lateral. Sheldrup não vai ao duelo pelo ar, não vai ao duelo pelo chão, não ganha uma dividida, porque maioritariamente nem vai à dividida. Não, quando, em organização defensiva tem grandes dificuldades às vezes em perceber quando fechar por dentro, quando cair no lateral contrário fora, quando trocar com o lateral, com o seu lateral, com o seu colega. Estas dificuldades a este nível e com a pressão ainda por cima, com o contexto negativo que o Benfica está, isto agudiza. E há jogadores que sobressaem nessa pressão, há jogadores que caem com essa pressão. Por acaso acho que o Buquebac é um desses jogadores que assume. Sim. Só uma nota, só há no futebol moderno, nos últimos 15 anos, 20 anos do futebol, só há um jogador que se podia dar ao luxo de só participar em 2 momentos, ou desses 4 momentos, só um. Sinceramente, só um. Na carreira toda, só um. Certo. E o Sheldrup não se chama Messi, que eu saiba. Pronto. Sem dúvida. Olhem, deixem-me perguntar-vos, Guarda e Maia, de forma muito rápida, e saímos do Benfica assim, em relação ao jogo em si, a este Benfica-Gil Vicente, um detalhe positivo, um detalhe negativo que queiram assinalar. Olha, um detalhe positivo, e nós já temos chamado isso também no nosso grupo, Luís Teves. Acho que é um daqueles bons jogadores de campeonato que cabia perfeitamente no plantel dos grandes, não tenho grande dúvida. Olha, o Benfica dava jeito. Também não tenho a mínima dúvida disto. Tenho pena que no dia que ele sair de Portugal não seja para um dos grandes ou vá para um Braga. Criativo, mas muito rotativo. Sim, também. E que seja para uma Turquia da vida, que foi o que aconteceu aos João Mendes do Vitória. Tenho pena disso. Atenção, Luís Teves teve para sair do Nacional e ia jogar, não sei, mas para o Leste, se não estou enganado. Okay. Para o Leste, e foi o Gil Vicente que o apanhou e que o conseguiu manter em Portugal. E ainda bem. Não se aproveita estes jogadores em Portugal. Tens o exemplo do João Mendes, está na Turquia, não como qualquer que ninguém sabe dizer o nome, aqueles na Kogvu, ninguém sabe dizer o nome. Bigli. Não sei. O Genser Birvigi, ou o que é? Assim. Genser Bigli, não sei. Pois. Pronto, não interessa. Mas que ninguém aproveita em Portugal. O João Mendes é outro caso desses. O João Mendes tem 30 anos, se calhar pela idade ninguém o apanhou. Este tem 27, agora faz uma boa época no Gil Vicente e depois há de ir para qualquer sítio ganhar dinheiro, porque aqui não se valoriza esse tipo de jogadores. E é pena, porque é um grande jogador. E em relação ao Gil Vicente, tem que tirar o meu chapéu. Grande exibição na Luz, equipa muito bem organizada.
e é engraçado, eu vi os 2 jogos no estádio, tanto contra o Rio Ave como contra o Gil Vicente, e quer dizer, tens a ver os antípodas. Se o Rio Ave estava cá atrás o tempo todo, o Gil Vicente não teve problema nenhum desde o primeiro minuto a jogar em cima do Benfica, o jogo todo. Fosse a atacar, fosse a defender, jogou assim com jogadas bem criadas desde a sua área até a área do Benfica. Combinações perfeitas, apoios frontais, 2 linhas de passe do lateral do médio interior, coisas muito bem feitas, futebol simples, bonito, bem efetuado, bem executado. Luís Teves, que marcou o primeiro gol do Gil Vicente de bola parada na Liga do Gil Vicente em 7 anos. O Gil Vicente não marcava um gol há mais de 7 anos de bola parada. Nota também, já agora, para as declarações e para a flash interview de Zé Carlos. Zé Carlos, que é um jogador que eu já elogiei aqui, não sei se se lembram disso. Aqui, eu gosto do Zé Carlos, acho que é um miúdo, já não é assim tão miúdo, mas é um dos capitães do Gil Vicente, defesa de direito, tem uma flash interview de nível. Há cada vez mais jogadores a falar bem, e o Zé Carlos é um desses jogadores. Note-se porque é que é um capitão, um dos capitães do Gil Vicente, e aquilo que ele diz é muito verdade. E bate aqui numa coisa que eu às vezes insisto, que é as estratégias, as armas que cada equipa tem para ganhar jogos, e muitas vezes eu acho que erradamente se diz que as equipas em Portugal queimam muito tempo. Mais rapidamente dizemos isso, em vez de criticarmos a incapacidade das equipas grandes em jogar futebol. O Gil Vicente mostrou que, como equipa mais pequena no papel, consegue ir à luz, consegue jogar olhos nos olhos, e consegue que a maior equipa neste caso, e o Benfica, o clube mais titulado e com mais adeptos em Portugal, a equipa jogue da forma tipicamente de equipa mais pequena. Também acho que é um bocadinho exagerado, mas acho que é importante nós pensarmos um bocadinho mais sempre que se fala de que as equipas mais pequenas têm esta estratégia de antijogo. Têm esta estratégia de antijogo porque também as equipas grandes permitem e não dão conta do recado mais cedo, e portanto permite-se que as equipas mais pequenas cheguem a este momento do antijogo. É uma discussão interessante, bem levantada, uma boa flash interview, acho que coloca os pontos nos is e mostra que uma equipa como o Gil Vicente, um projeto claramente bem organizado, está aí, ele está por lugares europeus, sem dúvida alguma, e vamos ver o que é que se passará com César Peixoto até ao final desta época e na época que vem. Já elogiámos o Gil, eu também já elogiei, dar aqui o destaque positivo ao Boatu, que acho que faz uma bela exibição no centro da defesa do Gil. Bela época. No geral a época, exatamente, e também ao Conan, do lateral esquerdo do Gil, tem sido muito falado no Twitter inclusive, acho que esteve muito bem, subidas fantásticas no corredor, e terminar a minha nota positiva, só minha, de Dodi Lukebakio, porque tenho ouvido e lido muita, não é crítica, mas crítica sim, pode ser positiva ou negativa, mas muita opinião sobre o facto de Lukebakio ser um jogador errático, sobre errar, mas Lukebakio ao dia de hoje é o único jogador do Benfica que arrisca. É o único jogador do Benfica que dá um safanão no jogo, que pega na bola e que tenta marcar um golo, ou fazer Portanto, a forma como o Lukebakio, a recepção que o Lukebakio, quando às vezes diz, o jogador não tem qualidade técnica. A bola que o Otamendi estica a 50 metros para o Lukebakio e que ele mata no pé esquerdo, ganhando a frente a 2 defesas, isso para mim é qualidade técnica. E portanto, a forma como o Lukebakio percebe esse espaço, tem essa percepção, acelera, recebe, aguenta fisicamente a carga e ganha o penalti, é de um grande jogador, não tenho dúvida nenhuma sobre isso. O Benfica tem ali um grande jogador. Acho que a melhor contratação a seu tempo será a que o Maia disse aqui, que é de Sudakov. Parece-me que no geral é o melhor jogador, mas Lukebakio é um grande jogador para este contexto do Benfica, em que está toda a gente com medo. Vai ter que ter contexto para isso. Está toda a gente a acusar a pressão, mas o guarda tem contexto, mas parece-me que dentro de qualquer contexto ele é um jogador que quer pegar na bola e assumir. Mas se o Benfica for uma equipa de transição, que eu acho que o Mourinho não quer, mas que o Maia disse que vai ser, e é possível, Se o Benfica for essa equipa de transição nos próximos 2 jogos, vai ser, sem dúvida, o Lukebakio vai ser mais importante que o Sudakov. Está a perceber? Certo, percebo por causa do espaço. Mas parece-me que o Lukebakio também terá a qualidade técnica para furar blocos adversários. Parece-me. Vamos ver. Só uma nota sobre o Lukebakio. Eu acho que os vídeos de highlights que impressionaram toda a gente, impressionaram porque efetivamente são os lances em que aquilo corre bem. Porque exatamente. É um homem que pelos vídeos dos highlights,
se ele tivesse 100% de eficácia nos dribles, ele não estava a jogar no Benfica. 100%, eu digo 70%. Não, ou seja, se os vídeos fossem certo, só aquilo, certo. não é? Senão, é que num jogo em que ele faz 3 ou 4 lances maravilhosos, provavelmente tentou 20 vezes. E eu aí consigo perceber a crítica errática e pode ser um bocadinho cansativo. E a este nível, se o Benfica subir o seu nível, acho que exagerar um bocadinho num para um. Acho que pode ser um bocadinho mais e pode ser cansativo, mas acho que 1000 vezes Luque Bacchio a Sheldrup neste momento. Certo. Neste momento, se eu pudesse escolher ter um jogador com o perfil do Luque Bacchio neste momento do Benfica, prefiro 1000 vezes, claro. Acho que o Luque Bacchio vai ser um dos intocáveis do Mourinho. Neste momento, Maia, só para toda a gente perceber bem, neste momento em que o contexto coletivo está baixo, está fraco. Sim, até do ponto de vista defensivo, acho que são jogadores parecidos. Acho que o Luque Bacchio também não é muito disponível para correr para trás. Não é muito dado a correr para trás também. Só uma nota, acho que neste momento estamos a falar, que estamos aqui a falar, Cáceres, Santi Garcia e Luís Esteves, estamos a falar de um meio campo que é top 3 em Portugal. Para mim, à frente do Benfica. Da forma como funciona. Sim. Ok. Bom, portanto, mérito total a César Peixoto. Gosto, sem dúvida. Olhem, vamos à Liga Europa e começamos pelo Porto. Tivemos Porto a ganhar em Salzburgo 1-0 com mais um gol decisivo do William Gomes. Depois vamos ao Braga, tivemos o Braga de Carlos Vicente até ao fecho deste episódio, que nós saibamos, vamos ver, mas ainda de Carlos Vicente, a vencer 1-0 o Feyenoord com o gol de Fran Navarro, 2 gols saídos do banco. Pedro Guarda, vou começar por ti. O que é que achaste deste Porto em Salzburgo? E se achas que o Porto, nós falámos aqui a semana passada, se é um dos grandes candidatos a vencer a Liga Europa, como nós aqui referimos a semana passada? Sem dúvida, não tenho a mínima dúvida que o Porto é um dos candidatos a vencer a Liga Europa. E até podia lançar já o mito ao facto. Pode vir agora. Epá, eu devia aprofundar a minha opinião sobre isto, mas acho que vamos todos concordar. Portanto, a frase é esta: dada a falta de profundidade do plantel do Porto, um hipotético sucesso na Liga Europa pode comprometer a conquista do campeonato. Mito ou facto? Eu posso começar. É mito porque eu acho que o Porto, em primeiro lugar, a premissa para mim não é verdadeira. Acho que o Porto não tem falta de profundidade do plantel. Já disse isso várias vezes. E portanto acho que o objetivo dos adeptos do Porto, do presidente do Porto, é ser campeão. Esse é que, no máximo, é ao contrário. O que vai pôr em causa é a Liga Europa, não é o campeonato. Acho que o Porto está claramente sedento. André Vilas Boas tem claramente isso bem definido, que o objetivo é ser campeão. A Liga Europa será um acréscimo. Portanto, nesse aspecto, não tenho grandes dúvidas. Portanto, para mim é mito. Guarda, eu vou mito também por causa desta questão. Parece-me que o grande objetivo do Porto é mesmo o campeonato, e parece-me que o Porto não precisa do seu melhor 11 na maioria dos seus jogos na Liga Europa. Acho mesmo isto. Acho que o Porto terá essa capacidade para vencer a maioria dos jogos da Liga Europa. Eu já disse aqui que o Porto, para mim, acabará tranquilamente no top 8 desta fase de Liga da Liga Europa, e é com Roma e Vila um dos grandes candidatos, um bocadinho abaixo deles Betis e talvez o Forest, vamos ver. Portanto, vou mito, porque acho que uma coisa não vai comprometer a outra. Se tiver que comprometer, compromete a Liga Europa em prol do campeonato. Eu acho que não vai comprometer, porque acho que chegará para vencer muitos jogos na Liga Europa este plantel, não perdendo o foco do campeonato. Eu gosto de discordar de vocês, mas também vou mito, e não é por uma questão de falta de profundidade, não é por uma questão de privilegiar o campeonato, que acho que é mais fácil trabalhar em cima de vitórias do que deixar cair uma competição só porque sim, para descansar. Eu não compro essa. Acho que jogaste 3 em 3 dias, mas sobre vitórias, acho que tens gasolina, como disse o Mourinho agora, para continuares a ganhar, e não vai comprometer uma coisa à outra. E aliás, se há exemplo da nossa geração disso, é o Porto. Já ganhou, a equipa ganhou mais provas europeias e a gerir sem gerir, e acho que é mito por causa disso. É mais fácil trabalhar sobre vitórias, porque e vai estar agora, pegando outra vez na tua pergunta, eu acredito mesmo que o Porto é um super favorito a ganhar esta Liga Europa. Nas equipas que tu avançaste agora, junto ao Dion, também parece o Lyon do Paulo Fonseca, bem visto, guarda. Também parece que pode ter uma palavra a dizer, mas acho que o Porto... E que esteve bem na última Liga Europa, e com uma equipa coletivamente a não funcionar tão bem. Num voto de 4 equipas. Por acaso não sei como é que tu as casas de aposta em relação a isto, mas de certeza que o Porto está em 5º lugar nesse top 5. Está atrás do Betis, creio que é esta a ordem: Vila, Roma, Forest, Betis, Porto. Acho que é isto. Claramente acima do Betis e do Forest. Eu também acho. E o Betis acima do Forest, na minha opinião. Em relação ao jogo, acho que não foi um jogo muito bem conseguido do Porto.
honestamente acho que não foi. Acho que a vitória acaba por ser feliz de uma equipa que vive um momento feliz. O gol também. Eu não vi, eu estava a ver o Barcelona, o meu amigo Pedro Azevedo a comentar, estava a ver o Barcelona em direto, já tinha desistido do Porto. E quando já estavas que ia ficar 0-0 e portanto... Sim. Quando recebi a notificação fui ver o gol, e quando vi o William Gomes a cortar para dentro, eu disse, eu fui dizer no segundo posto que o gajo nunca mais marcava um gol desse e já me vão matar. Não foi no ângulo, não foi no ângulo como o outro. Sim, marcou outro igual. O Schlager comprometeu bem. O Schlager achou que a bola ia fora. Era isso que eu ia dizer, comprometeu. Fiou-se no golpe de vista, a bola acaba por entrar, mas o Porto é feliz, procura essa felicidade. Mas acho que não é um jogo no global bem conseguido do Porto, mas também tem que haver momentos de gestão. E o Porto é feliz, já está a trabalhar só em cima de vitórias e é mais fácil. Vamos ver como é que será esta semana, que também é uma semana apertada para o Porto, com esta charada do jogo ser adiado e que só é amanhã. Não temos a oportunidade de comentar o Porto hoje, que estamos a gravar domingo. Sim, não temos. Porque o jogo foi adiado por causa daquela mas charada. Mas para a semana vamos ter... Onde o Porto tem toda a razão em refilar. Temos de dizer isto. O Porto tem toda a razão e está chateado com a Liga e para cima da Liga, porque isto num campeonato que se diz profissional e quer ser top 5 da Europa ou top 6, o que for, não pode acontecer. Portanto, para a semana vamos ter 3 jogos do Porto. É a agenda do Vasco que se abra. Isto é o povo do Vasco que se abra a funcionar. Mas para a semana vamos ter muito material para falar do Porto. Eu tinha uma nota. Não, e temos material ainda, Maia, exatamente. Só tinha uma nota que é, acho que o próprio Farioli foi muito honesto sobre isso, e ainda hoje, acho que foi hoje, a conferência. Ele diz uma coisa muito interessante e que mostra bem a postura do Porto este ano, é que não ficámos nada satisfeitos com o que vimos na quinta-feira. E portanto há essa assunção das coisas, há a percepção de que o jogo não foi bom, é verdade, mas o objetivo foi cumprido, que é ganhar um jogo europeu fora. É sempre positivo ganhar um jogo europeu fora, da forma como foi, já agora. Portanto, o Porto está aí, acho que amanhã vai ter muitas dificuldades contra o Arouca de Vasco que se abra, mas vai ser uma semana muito dura, para o Porto, mas é uma semana de superação. Pronto, é para isso que o Porto está cá também, não é? Portanto, a ver, vamos. Acho que o Porto, voltamos só mais uma nota. Porto continua bem defensivamente. Vocês estavam muito preocupados com isso durante a pré-época. Porto continua muito bem defensivamente. Neste momento é a equipa, ao nível de centrais, para mim é a equipa mais bem organizada, e são provavelmente os centrais com menos rotação dos 3 grandes, rotação no sentido de jogar em conjunto há mais tempo, e as coisas estão a correr bem. Portanto, nesse aspecto acho que o Porto está tranquilo. Olha, houve uma coisa que eu estranhei em relação a este jogo. Como o guarda disse, eu estava a comentar outro jogo ao mesmo tempo, portanto tive que ver depois, e já sabia tudo, não é? Mas fui tendo atenção. Eu estava à espera que Farioli rodasse mais a equipa, estava mesmo, porque volto a dizer, acho que é possível rodar 3-4 jogadores em jogos de Liga Europa, desta Liga Europa, e o Porto, e este Porto de Farioli vencer esses jogos. A exibição acaba por ser aquém, e gostei desse realismo de Farioli, não quis enganar ninguém. Apesar de podia embandeirar em arco por ter ganho no último minuto, salientou a vitória, mas como o Maia acabou de dizer agora e bem, teve oportunidades para marcar mais. Foi realista, teve oportunidades para marcar mais. O Salzburgo também teve. Portanto, exatamente. Houve alguns momentos de transição defensiva que é uma das peças deste Porto. Às vezes em transição defensiva aquilo ainda tem que ser afinado. Sim. A equipa não sofre muitos golos, mas tem que ser afinado, porque contra equipas de outro nível pode concordo. Sim. Mas acaba por ganhar o jogo da forma que foi. Dá sempre aquela moral. Sem dúvida. Desculpa. Não, dizia que é. Deixo aqui uma nota. Eu acho que às vezes poderá vir a ser possível termos a PP e o William Gomes a jogar ao mesmo tempo em substituição de Borja Sainz. Borja Sainz é um bom jogador. Não creio que seja mais do que um bom jogador, mas é um bom jogador. Não é talentoso como o William Gomes e também não oferece tudo aquilo que o PP oferece, mesmo quando o PP não está em grande, no seu melhor momento de forma. Para este Porto, particularmente sem bola, Borja Sainz, sem dúvida, eu percebo que seja titular e eu digo desde o início que acho que deve ser o titular ali, mas eu acho que há jogos em que o Porto poderá vir a ser tão superior que não me escandaliza se jogar PP à esquerda e William Gomes à direita. PP joga bem à esquerda também do ataque, sem problema nenhum.
E portanto parece-me que poderemos ver isto a acontecer. Nós sempre falámos um bocadinho como o Rodrigo Moura para o lugar do Borja Sainz. Eu acho que o PP pode perfeitamente ir para ali para o William Gomes ter mais titularidades. Concordo totalmente, já tinha dito aqui que achava que o William, uma das formas do William Gomes jogar mais era o PP jogar à esquerda, e acho que, mas olha, também digo, mal comparado, e se calhar voltar a bater no ceguinho, mas preferia ter um jogador como o Borja Sainz do que um jogador como o Sheldrup no meu 11. Certo, eu quando digo Borja Sainz é só um bom jogador, primeiro, é um bom jogador para jogar no Porto, portanto não há aqui questão nenhuma. Parece-me que é mais importante para o jogo sem bola, quer a nível defensivo, na pressão e na forma como morde, quer a nível ofensivo, pelos espaços em que ele aparece e pela forma como se junta muito bem às zonas de finalização. Acho um jogador importantíssimo. Volto a dizer, diga que circunstancialmente poderá vir a acontecer isso que tu já tinhas levantado e que eu, olhando para este jogo, percebi mais isso. Mais rápido cai ele do que o PP, isso concordo. Certo. Perfeitamente. Também acho. Este nível que o PP é de altos e baixos, já sabe, depois também tem aquela cabecinha de vento. O ano passado também teve aqueles casos contra o Vitor Bruno, aqueles posts no Instagram e não sei o quê, mas está motivado, está bem. O PP motivado é um jogador muito forte. Sem dúvida. E que oferece muito. Deixa-me passar para o Braga Feyenoord. Braga 1, Feyenoord 0. Começo por ti, Pedro Guarda, porque entretanto nós estamos a gravar a seguir à derrota também na Pedreira do Braga por 1-0 contra o Nacional da Madeira. E, portanto eu pergunto-te em que ponto está Carlos Vicens, o que é que achaste dessa vitória europeia e hoje deste debacle contra o Nacional de Tiago Margarido? Estava aqui a ver as horas, são 10h10 o Vicens ainda não foi demitido. Tanto que eu tenho estado aqui atento e até agora não sei, mas não se vai fazer velho no Braga, já se percebeu. A vitória contra o Feyenoord é uma boa vitória. O Braga esteve sempre por cima, esteve bem no jogo. O Feyenoord veio rodar algumas peças, mas pronto. Paciência para Van Persie. Sim, exatamente. A vitória do Braga é justa, não merece grande contestação. Haver um vencedor que houve era o Braga. Se aquilo tivesse dado empate, que o gol do Braga foi tardio, mas uma boa vitória do Braga. Agora, hoje o Braga voltou ao seu nível, não se joga nada. Eu acho que o Salvador já perdeu paciência com o Vicens. Eu gostava de um pedido de desculpa público pelas ofensas que fui alvo quando critiquei Carlos Vicens. Sei que não vai acontecer. Eu diria que esses adeptos do Braga que te criticaram estarão de acordo contigo hoje. Já lá fui provocaram a semana passada, há 2 semanas. O que meteu no Twitter aquele certo, eu já lá fui meter só ao vigário. O gajo passou só isto também tem piada, estes a dizer que eu era um porco por ir nesta altura e que mostrava ali que eu era, não sei o quê. Pá, mas é assim, eu não tenho nada contra o Braga. Aliás, tenho amigos no Braga que jogam no Braga e fico feliz pelo sucesso do Braga. Agora, o que eu disse é que este treinador, sem ter nenhuma, e tenho que referir isto, que é para as coisas ficarem limpas, porque o meu Instagram é privado, mas dá para ver quem é que eu sigo e quem é que me segue, sem ter qualquer tipo de ligação a essas pessoas. Nunca te falei sequer do treinador do Braga com essas pessoas diretamente. A minha opinião, que este treinador do Braga era inventor do que eu vi. Ponto. Sempre o disseste aqui. E eu digo isto porque houve pessoas do Braga que, vendo isso, por causa do nosso reels, foram-me tentar seguir e não sei o quê. Pá, não aceito, não quero, não vos conheço. Vocês não me conhecem, não vos vou aceitar. Mas porque viram isso, porque também seguem outras pessoas do Braga. Pronto. Foram seguir para ver quem eu era, pá. E essa opinião é minha, não é mais ninguém. Pronto, isso que fica limpo. Agora, que não é treinador para o Braga, não é. Foi uma tentativa, adjunto do Guardiola, percebo a tentação. Mas pá, não passou disso. Não passou aí de um amor de verão que vai morrer agora. Acabou o verão, acabou o Vicens, há de vir outro. Deixa-me dar nota que foi muito importante a vitória do Braga contra o Feyenoord. Isto aqui à parte Vicens. As equipas dos Países Baixos não começaram bem estas condições europeias. Vem a conversa de chacha do ranking. É importante. E neste duelo direto, o Braga, esta vitória do Braga para quem? Para as equipas portuguesas. E neste duelo depois o Santa Clara perder com uma equipa da Irlanda do Norte. Isso é outra questão. Pronto. Não, foi da República da Irlanda. O Shamrock é da República da Irlanda. É verdade. Mas o que não acrescenta nada ao tema. Mas foi importante, e o Feyenoord é um clube importante. O Feyenoord é um clube mais importante dos Países Baixos. Ui, o que estás a dizer à frente do guarda? Então. Pá, porque o Feyenoord devia ter acabado quando o Vodeger do PSV. Só por isso. Não conheces esta, não sabes esta? Não me lembrava desta. Esta máxima de Pedro Guarda. É não me lembrava desta. Netflix durante anos e anos. É um belíssimo clube, o Feyenoord. E depois passou a ser Nacional 10. E é um grande clube. Equipas que levam 10. E a vitória do Braga é uma vitória claramente de assinalar. Quero deixar essa nota.
Maia, os teus 500 sobre o Braga? O Braga está a ser o Braga. Achas? Com mais investimento, está só mais caro. Mas é o mesmo, não há grande tempo. Eu tenho visto muitos jogos do Braga para o campeonato. Depois tens visto, é verdade. Ainda agora estive a ver o jogo contra o Nacional. O Nacional foi uma equipa muito interessante contra o Porto e contra o Braga fora. Os outros jogos que vi do Nacional não gostei particularmente. Hoje pareceu uma equipa um Nacional antiga, o Nacional do tempo do Ruben Miquel. Agora tinha aqui uma bebé a chorar a passar aqui. O Nacional de outros tempos. O Nacional hoje não ganha 2 ou 3-0 porque ao nível de finalização a equipa tem efetivamente alguns problemas. Mas o Braga é um bocado isto. O Braga e a Vitória estão a cumprir o sonho antigo, o eterno destino destas equipas, que é não conseguirem, não se conseguem organizar. Não conseguem dar este salto. É muito complicado. E claro que estamos a falar cedo, só estamos no final de setembro, mas eu acho mesmo muito difícil. Esta equipa sim tem algumas peças no plantel. Contratou muito bem, aparentemente continua a ter graves falhas no plantel. Graves falhas. Olhem, guarda, vou a ti. Começa tu com o teu destaque nacional ou internacional. Cada um de nós vai dar um destaque agora. O meu destaque internacional, sei que ninguém quer saber, mas é o Elche. Em Espanha. Ninguém quer saber. Olha, acho muito interessante. Tinha essa nota internacional, vês? Tinhas. Olha os gajos. Ainda bem que a minha nota é nacional, porque o Azevedo proibiu-nos de dar mais do que uma nota. Sim, eu disse aqui à malta que hoje era só uma nota para que... Ou nacional ou internacional. O André Silva. Então manda lá ver, guarda, o teu Elche. Eu pensava, estes mangas vão gozar comigo, lá ver o espanhol. Não, mas olha, tenho que destacar o Elche, joga bem à bola, tem 2 portugueses que estão em destaque, o Martinete, que eu não sou grande fã, mas está bem, hoje por acaso não jogou, e o André da Silva, era o da que faltou nos últimos anos, que mudou. O André Silva tem estado muito bem no Elche, tem feito um jogadinho, já vai com 3 no campeonato, se não estou... Marcou esta semana ao... Se não estou... 3 ou 4? Digo já. Esta semana ganharam 2-1. Agora já não tenho aqui. Ganharam 2-1. O André Silva marcou outra vez o primeiro gol, se não me engano. E está muito bem. Joga bom futebol. Está cá em cima. Vamos ver essa coisa. Já se sabe, normalmente estas equipas começam lá em cima e depois, quando começam a cair, também nunca mais há pessoal sapão e há vagem por aí abaixo. Espero que não aconteça, porque a primeira amostra é muito boa e tem 3 gols. 3 gols, né? E a primeira amostra é bom e espero que recupere o André Silva. Pode ser uma opção ainda interessante para a seleção, quem sabe. Tem tentado bem, deu um passo atrás na carreira, que sem dúvida, e para o Elche, tendo em conta os clubes onde ele andou, mas fez muito bem. É um passo atrás na carreira, mas às vezes é preciso ter essa humildade. E está bem a equipa, e ele e o Martinete também está bem. Atenção, eu não sou o maior fã do Martinete, desde que apareceu naquela equipa do Benfica, ganhou, e eu te digo, eu sempre disse: o Martinete não me cheira que seja por aqui que vai passar o futuro do Benfica, não me parece. Não confirmou nos empréstimos que teve. Sai agora custo zero, com o Benfica a fazer aquela charada dos 50% do passe, mas ele tem estado bem. Vamos ver se não salta daí para uma coisinha melhor. E já reparaste, está a jogar melhor na La Liga do que em equipas na Liga Portuguesa. Isto às vezes, contexto, não é? É o contexto, e ele é bom, ele tem bons recursos técnicos, e como tu estás sempre a dizer, a Liga Espanhola para mim também é a melhor tecnicamente do mundo, é a melhor. É a solução para o Sheldon. E para o Elche. Em janeiro vai para o Elche. Vem o André Silva e troca com o Sheldon. O teu destaque, Maia? Olha, o meu destaque são os 4 adeptos do Tondela que estavam nos Açores. Primeira vitória do Tondela no campeonato, e neste momento tem os mesmos pontos que o Super Estoril de Ancatro. Primeira vitória nos Açores, e estavam 4 guerreiros a quem Maranhão fez o favor de ir cumprimentar depois do golo que marcou. O Tondela é um clube muito engraçado, é um clube estranho, é um clube, não tem bem ali rivais naquela zona, não é? Aquilo é uma zona ali um bocadinho... não há muito futebol ali. Tem. Académico Viseu é rival de Tondela. Pronto, está bem. Está visto. Está tudo visto. Guarda sabe. E portanto foi muito interessante ver esses quatro guerreiros a festejarem bancada abaixo, aquela bancada que é impressionante, aquela bancada está sempre vazia. E ao mesmo tempo que queria dar a nota para o início complicado do Santa Clara este ano, uma época complicada, um início difícil, principalmente com a desilusão da não entrada na Conference League. E há um grande tema
com o Santa Clara este ano, dos jogos que eu tenho visto, e na comparação com os jogos do ano passado, que foi a grande arma de Santa Clara, que foi a sua robustez e capacidade defensiva, que neste momento não existe. É uma equipa que sofre muito facilmente golos, e está uma equipa muito desequilibrada, e o plantel foi só reforçado, não saíram jogadores. Portanto, é preciso rever. Acho que é um plantel de europeu, como disse aqui, a ver, vamos, não está assim tão mal classificado, digamos. Mas pronto, era essa a minha nota. Olha, a minha nota internacional, podia dar várias e chamar aqui louros a mim, mas não vou fazer. Isto sobre o Atlético de Madrid. Vou à Itália. E vou à Itália porquê? Neste caso a minha nota é mesmo a Série A e a luta pelo título. Eu tenho para mim que este ano a luta pelo título da Série A é capaz de ser a 5. E porquê é que eu digo isto? Ao dia de hoje, Inter de Milão de Kivu, 9 pontos, em quinto lugar. Em quarto, Juve, do Igor Tudor, 11 pontos. Em terceira, Roma, de Gasperini, nota importante, 12 pontos. Mesmos pontos que Napoli, de António Conte, campeão, 12. E Milan em primeiro, 12. E o Milan que venceu hoje 2-1, gols de Salamakers e Pulisic, o Napoli, nesse duelo. Milan de Allegri, já agora, disse os treinadores todos. E parece-me que por demérito do Inter, mas por mérito de projetos como o da Roma, que foi fechar Gasperini, como o da Juve, que parece-me que está a saber, apesar deste empate esta semana com a Atalanta, que está a saber descer um bocadinho à terra e perceber que já não é aquela Juve e que precisa de outras coisas. Por mérito de um Milan que não tem Europa, e isso em Itália tem sido benéfico para as equipas que não têm Europa, e um Milan que claramente tem que se reencontrar e está com um plantel com qualidade, jovem, mas nenhum craque à volta de um Modric quarentão que joga, que é uma coisa maluca, e que tem um treinador que me parece que neste Milan, mais do que naquela Juve que ainda se achava muito grande e maior do que é ao dia de hoje, Allegri no Milan, ele é um realista e o Milan precisa disso neste momento, na minha opinião, para voltar à terra e para construir bases. Portanto, back to the basics com Allegri este Milan e com os jogadores à volta de Modric. E no Napoli, que estou muito curioso para perceber como é que vai gerir a questão de Champions e a questão campeonato, porque o Napoli tem um calendário muito complicado na Champions também. Portanto, esta Série A vai estar ao rubro. Também é um belíssimo campeonato, joga-se muito bem na Série A, é cada vez mais competitivo, e portanto a minha nota internacional é para a Série A, com este destaque particular à vitória do Milan sobre o Napoli. E pronto, isto está feito o episódio 9 do Sempre. Posso deixar aqui... Eu tinha um destaque internacional. Mas queres muito fazer? 2 minutos, manda vir. Preciso menos. 18 jogos. Crystal Palace neste momento é um projeto de sonho para quem acredita ainda que o futebol pode ser democrático e justo. Acho que é um clube exemplar, e aqui não é só uma provocação barata. Às vezes, sabes o que é que eu acho do Crystal Palace? Não é uma provocação barata, a vitória impressionante do Palace. A primeira parte é impressionante a quantidade de golos que o Palace falha na primeira defesa do Alisson. Impressionante. Mais um Alisson em grande forma, neste caso no Liverpool. Não podemos esquecer que esta equipa todos os anos perde jogadores bons. Este ano, por acaso, não perdeu o Gueye no último dia de mercado, depois já ter perdido o Beze para o Arsenal também uns dias antes. Exatamente. Já tinha perdido o Olise no ano anterior, o Zaha no ano anterior. É uma equipa que se reforça muito bem. Os jogadores também, há ali também muito trabalho de scouting. Crystal Palace, início da época, incrível. Não sei se há plantel, depois houve esta questão toda das competências europeias. Não sei se há plantel para lutar pelo top 6. A ver, vamos. Ao dia de hoje estou em terceiro, portanto, sim. Tudo é possível. Olhem, é isso. Está fechado o episódio 9 da temporada 5 do Segundo Posto. Deixar o reto que vocês têm cumprido na perfeição, as 5 estrelas no Spotify, os comentários dessas audições, partilhem também. As subscrições têm crescido, portanto continuem a partilhar com a vossa malta, subscrevam, liguem as notificações para receberem logo o episódio. Sabem que segunda-feira está sempre aí disponível para vocês em todas as plataformas de áudio e no YouTube, e portanto continuem a comentar também. Nós gostamos de ver aquela caixa de comentários cheia e com as picardias. Mandem vir à vontade perguntas, sugestões. O Segundo Posto está aqui para vos receber, para receber as vossas perguntas, as vossas sugestões. Portanto, subscrevam, partilhem e comentem. Participem connosco no Segundo Posto. Para a semana estamos de volta. Um grande abraço, malta.